Fala galera, eu sou o Werner Bezerra, sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast Podcast. Aqui a gente traz histórias reais de pessoas reais que superaram seus desafios e alcançaram grandes feitos. Então hoje vai ser especial demais, vem com a gente no NovoCast. E aqui é a Sabrina Baez e toda semana a gente traz aqui um convidado muito especial para contar uma história que transformou, histórias de experiências transformadoras, porque a gente acredita que você conhecer o bastidor da vida das pessoas que vêm aqui pode te dar um insight também para te levar num próximo nível aí na sua vida. Então seja você empreendedor, profissional buscando evolução ou alguém que deseja dar um novo rumo para sua vida, esse lugar é o lugar certo. Então aqui a gente vai explorar erros, acertos, aprendizados dos nossos convidados. Então papel e caneta para não perder nada hoje. E hoje a gente vai receber uma empresária que tem mestrado em gestão, informação e ciência da computação, mas cujo maior ensinamento veio de uma prova de fé que desafiou toda a lógica e a ciência médica. Nossa convidada é católica, mãe, CEO da Ivaniza Multimarcas, uma empresa familiar de mais de 30 anos de história, com uma missão de valorizar a beleza feminina e a sua autoestima. Ela se formou em ciência da computação, fez MBA em gestão empresarial e trilhou uma jornada de sucesso ao lado do seu marido, nosso querido Luiz Neto. Mas a sua história é mais do que negócios. Ela é coautora agora do livro Transformadas, tá aqui o livro, depois a gente vai deixar para vocês aí o link. Transformadas, vozes que a dor não calou. Aonde ela testemunha sua cura da esclerose múltipla, falando do Deus do impossível, o Deus de milagres físicos e milagres da alma. Essa é a história de quem enfrentou um dos diagnósticos mais temidos. Enfrentou também uma decepção familiar, a dor do luto, mas descobriu que Deus nos forja e nos capacita nos mínimos detalhes, dando-nos a coragem de se ajoelhar e pedir o nosso milagre. Então, seja muito bem-vinda aqui ao NovoCast Podcast, Cristiane Oliveira Marques. Tia Cris. Dia. Obrigada, gente. Obrigada. Fiquei lisonjeada com a introdução, não é? Às vezes eu não acho que sou tudo isso, né? Você é mais. Obrigada. Eu te entendo. Porque a gente não para falar da gente, né? A gente aprende tanto sobre humildade que a gente não se sente bem, né? Mas essa aqui é a tua história. E você tá aqui pela tua história. Obrigada, gente. Vamos lá, vamos começar lá nela pequenininha, Vanessa pequenininha. Conta pra gente como que foi sua infância, você é de Campo Grande. Conta pra gente em memórias. Vamos trazer você bem pequenininha pra cá, pra nossa conversa. Ai, que delícia, porque a minha infância foi maravilhosa. Mas eu sou de São Luís Gonzaga, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Região das Missões, próximo da fronteira com a Argentina. Não é? Que legal, muita história ali, né, Cris? Tem, e assim, foi uma infância muito feliz mesmo. Eu tenho mais um irmão, né? Mas eu sempre fui criada com primos em casa. Então, assim, meu pai e minha mãe sempre foram muito presentes. Eu sempre me senti muito amada. Não existe uma felicidade plena, completa o tempo todo, né? Como toda família, a gente teve as nossas dificuldades, mas na verdade, isso fica pequeno quando a gente olha para trás, né? E os meus pais sempre foram, assim, destemidos, eu vou falar essa palavra. Porque meu pai trabalhou numa empresa por 30 anos. Ele era contabilista e trabalhava numa empresa, diretor dessa empresa, estava muito bem. Para ele estava tudo muito certo. Mas uma cidade do interior, que não tinha faculdade. E a minha mãe sempre falou para o meu pai: quando chegar na hora de estudar, meus filhos vão embora e nós vamos também, não é? Então era um trato entre os dois. Talvez o meu pai achasse que a minha mãe não teria coragem, né? Talvez, mas eles tiveram. E no fundo, acho que a minha mãe queria ir para Passo Fundo, que ficaria perto da família dos pais dela, né? Porque a família do meu pai que é de São Luís Gonzaga. A minha mãe é de Soledade. E a empresa que meu pai trabalhava tinha negócios aqui no Mato Grosso. Nem era Mato Grosso era do Sul ainda. E ele passou por aqui, conheceu a cidade, gostou e falou assim: então nós vamos para Campo Grande. E ela falou: vamos.
Oh. Ela já tinha loja lá, já tinha empresa, né? E o meu pai com um emprego, assim, uma vida estável, né? Uma vida sem grandes luxos, mas uma vida muito estável. E eles pegaram um ônibus, 24 horas até São Paulo. Fizeram na época a feira da Fenite, que era uma semana de feira de moda, né? E de lá pegaram outro ônibus para vir para Campo Grande. E aqui conheceram a cidade, ficaram uma semana aqui e voltaram com a nossa matrícula pronta no Colégio Dom Bosco. Você tava com quantos anos? Eu com 14 anos e em maio, meio do ano letivo. Na verdade, eles vieram em abril, nós chegamos aqui no início de maio, né? Então, a gente sabia do projeto, eu e meu irmão com 13 e eu com 14 anos. Quase gêmeos. 1 ano e 5 meses de diferença, né? E viemos. Então, assim, primeiro ano não foi fácil. Não foi fácil, porque meu pai veio desempregado. Então, olha como... Por isso que eu falo destemido, gente. É assim... sem conhecer aqui. O nosso vizinho tinha um primo que morava aqui. Aí esse primo, eles entraram em contato, eles ajudaram a alugar a casa. Então alugaram uma casa, fizeram matrícula, aí voltou, arrumou alguém para cuidar da loja lá, para a gente ter algum rendimento, até meu pai arrumou um emprego. Então assim... Hoje, eu teria essa coragem. É uma veia empreendedora que eles já tinham, Demais. né? Tipo assim, com uma visão a longo prazo, né? De quem realmente empreende, né? E essa percepção você teve depois? Tipo, deles serem destemidos, essa coragem de fazer? Ou na época, quando vocês eram adolescentes? Eu já tinha uma noção, porque é assim... Não foi fácil, mesmo na época, porque o meu pai desempregado a minha mãe logo tentou abrir a loja, mas tem a burocracia de você abrir a empresa, tudo, foram alguns meses, então os primeiros meses foram difíceis, né? Porque aí foi um primeiro emprego que não deu certo, aí ele entrou num grupo de uma rede de supermercados aqui, do Grupo Pereira, que ficou até falecer, né? Que aí era o que ele já estava acostumado. Não é? Que ficou e deu tudo certo. Mas esse primeiro ano, e a adaptação da gente, que aqui as aulas começavam em fevereiro e lá em março. Você fala assim, gente, péssimo. Você fala, por que a gente está se mudando e tal? Não, e o Campo Grandense, quando a gente chega assim na adolescência, ele não foi fácil esse de se enturmar, de fazer amizades. Então, pro meu irmão foi um pouco mais fácil, porque ele veio mais novo, né? Eu já vim... Eu estava no primeiro ano do ensino médio. Então, é diferente você vir no 8º e no primeiro ano, né? Mas eu gosto muito daqui. Foi, assim, a decisão. E você tinha nessa época algum sonho? Porque você fez... Você é da TI, né? Você fez ciência da computação. Hoje eu olho e falo, como assim, né? Como que foi essa escolha para essa área? Eu, na verdade, queria medicina. Né? Eu e meu irmão queríamos medicina. E aí, por isso, a minha mãe falava que lá, por exemplo, não tinha nenhuma escola eu fazia magistério. E ela falava, como que alguém fazendo o ensino médio de magistério vai conseguir entrar numa universidade pública? Porque também a nossa realidade era para a universidade pública. A gente sabia... E nem tinha aqui particular na época, né? Mas lá no Rio Grande do Sul não era uma opção a gente fazer a universidade privada. A opção era a universidade pública. Então, era difícil de você passar no vestibular fazendo magistério, não é? Então, a minha mãe falava que precisava, e eu com 14 anos, meu irmão de 12 para 13, ela falava, como que eu vou deixar uma criança de 12 e outra de 14 morando sozinho? Então, por isso que ela falava que ela ia junto. Que ela ia junto. E meu pai, se ela ia, meu pai também ia. Não tinha opção, né? Assim, nunca pensaram de um ir e o outro ficar. E então, assim, o primeiro ano aqui foi de muito estudo para a gente se adaptar. E eu me matriculei em biológicas, porque no Dom Bosco, eu não sei se ainda é assim, mas na época era exatas, biológicas e humanas. Você escolhia no primeiro ano. Só que quando começou a parte prática, foi um trote que eu levei não foi muito acolhedora, assim, né? A minha experiência na parte de anatomia. E aí eu falei, não é isso que eu quero, não quero medicina. Só que aí eu não sabia mais o que eu queria, né? Porque eu não queria... Eu
sempre planejei Teu medicina. sonho, aham. E de repente eu falei, não é o que eu quero. Aí eu fiquei aberta. Mas eu sempre fui boa de matemática, sempre fui boa aluna, sempre fui dedicada. E eu era boa de matemática. Então a matemática, a área de exatas, era uma coisa que eu me sentia confortável. Que eu me sentia, talvez fosse a minha segurança, né? E também gostava de pintura, de trabalhos manuais. Trabalhos manuais nem tanto, mas pintura. Mas eu não era uma artista, eu não queria estudar isso, isso é o meu hobby, isso não seria a minha profissão, eu também não tinha talento para viver disso, né? Que a gente tem que ter esse discernimento, uma coisa é você gostar, outra coisa é você ter talento para sobreviver disso. E na época, foi o boom da informática. Era a profissão do futuro. Eu lembro. Não é? Não é a profissão do futuro que vai mudar o mundo. E eu falei, eu quero isso. Eu quero estar nessa mudança. Eu quero estar nesse novo mundo, né? Então, foi uma coisa que chamou a minha atenção. Na época, eu sou da 3ª turma da Federal daqui, de Ciência da Computação. Caraca. Então, assim, quando tudo estava começando, eu participei daquele início lá, de formar o núcleo de informática da Universidade Federal daqui. E então era assim, era tudo muito novo, era uma expectativa, mas também era tudo que ainda ia acontecer, era tudo muito teórico, era uma teoria, porque é um curso teórico. Eu imagino que até hoje Ciência da Computação seja um curso teórico, que te prepara na teoria para você escolher uma área para atuar. E aí, quando eu me formei, um curso muito difícil. Nós nos formamos dos 40, 17. E acho que até hoje é assim, né? Até hoje é E poucas mulheres gente. também. Muito difícil. Menos mulheres. Né? Menos mulheres. Na minha época não era tão menos, não. A nossa turma era meio a meio. Eu tenho amigas até hoje. A madrinha da Amanda formou comigo. A gente fez a minha outra comadre de São Paulo. Nós somos da mesma leva. Nenhuma tua na área, né? Até mas por isso que são antenadas pro futuro. Mas assim, não tinha campo de trabalho aqui em Campo Grande. Né? Não tinha. Então, quando eu me formei, eu e o Neto já namorávamos. Durante o tempo todo de faculdade, a gente namorou. Vocês se conheceram na faculdade? Não, nós somos da mesma cidade, é uma outra Eu acho que alguém veio atrás de alguém, né? Faltou um microfone nessa mesa aqui, diretor. Eu acho. Nós somos da mesma cidade, morávamos na mesma rua, gente. Só que nós não nos conhecíamos lá. Sim. Porque ele é 5 anos mais velho e eu vim com 14 anos. Então, ele tinha uma fase de vida muito diferente. Sim. Da minha. Mas Verdade. gaúcho é assim, ó. Quando um vai embora, o outro pega o endereço e se visita. Gaúcho é assim, né? E aí os pais dele falaram, olha, fulano tá morando lá. Quando ele veio morar aqui, né? Sim. Então você procura, se precisar de alguma coisa. E ele foi visitar meu pai. Foi tomar chimarrão com meu pai. Ele legal. conquistou meu pai antes de me conquistar, né? Então a gente ficou meses. Um homem de visão. Exatamente. Sábio, né? Porque... então ele não te conhecia. Não, de vista só. Eu acho que ele já me paquerava danadinho. assim, tá? Eu acho. Danadinho. Cadê aquela moça que tava nessa rua aqui, gente? Exatamente. Mas ele se interessou, claro, né? Por isso também. Mas a minha mãe fazia almoço no domingo, porque ele ficava sozinho em casa, né? Morava sozinho aqui. Então, quando ele estava aqui na cidade, fazia almoço. Aí, quando ele... Como eu estava na cidade, ele no final da tarde ia tomar chimarrão. Às vezes eu saía da escola, ele ia me buscar, porque eu ia de ônibus, né? Aí quando eu tinha uma carona, de vez em quando tinha uma carona lá na frente do Dom Bosco, né? Então foram meses assim de paquera até que a gente começou a namorar, porque eu era jovem. Né? E assim, nunca foi uma opção. E nem é que foi falado, declarado, mas era uma coisa que pra mim era tão óbvia que meus pais não deixariam eu casar antes de eu estar formada. Porque você pensa, eles vieram embora, eles mudaram a vida deles porque eles queriam nos proporcionar um curso superior, queríamos que a gente fizesse as nossas escolhas. Então nunca foi uma chance para mim desistir ou parar no meio do caminho.
E então, gostando ou não também de ciência da computação, eu nunca pensei nisso. Eu sabia que eu tinha que me formar e que eu tinha que começar a trabalhar. Isso sempre foi um plano que eu nunca pensei em fazer diferente. Só que quando eu me formei, eu vi que não tinha um campo de trabalho bom aqui, né? Eu teria que entrar para alguma multinacional ou ir para a área acadêmica, que eu sempre gostei de dar aula. Sempre gostei de dar aula. Na infância eu brincava com a filha mais nova da vizinha de dar aula, né? Então sempre gostava. E aí eu pensei, então eu vou fazer mestrado fora e vou fazer o concurso e vou ser professora na universidade. Aí terminamos o namoro, né? Porque eu falei, vou embora. Terminamos o namoro. A cara dele lá, ó. Terminamos o namoro, não durou muito isso, foram alguns meses. Aí resolvemos, eu desisti do mestrado. Falei, gente, mas eu gosto de dar aula, mas eu não fiz a faculdade para ser professora, né? Aí eu fiz o concurso da Federal, passei como técnica lá da Federal, comecei a trabalhar no núcleo de informática, comecei a dar aula no CESUP, olha aí, não sei. Eu estudei no CESUP. Dei aula no CESUP, comecei a dar aula, e comecei a fazer uma especialização, porque eu já estava dando aula, né? Nesse meio tempo a gente voltou e aí o Neto falou, mas agora nós vamos casar. Né? Eu acho que ele pensou assim, e agora esse negócio aí muda de ideia, ela resolve depois ir embora. Ele falou assim, vamos casar. Quase 6 anos de namoro, né? Daí eu falei, então vamos. Mas tem que ser esse ano, senão vamos mudar de ideia. Pensa, olha a loucura. Isso era em abril, a gente casou em outubro. Todo mundo achava que eu tava grávida, que tinha acontecido alguma coisa, né? E eu falei, gente, nós estamos namorando há 6 anos. Qual é a surpresa da gente casar? Mas tinha que ser em outubro, porque tinha o feriado da Semana do Saco Cheio pra gente poder viajar uma semana, porque eu tava dando aula, né? Vou pegar esse gancho aí, né, nessa história de vocês. E daí você falou, né, achavam que eu tava grávida. E aí, como que esse processo da maternidade entrou na tua vida, assim? Você sempre quis ser mãe. A mulher tem muito essa coisa, né? Da profissão, de trabalhar fora, mas também querer ser mãe. Foi tranquilo? Como que foi a chegada da Amanda? Eu sempre quis ser mãe, sabe? E assim, dentro do nosso projeto como família, a gente queria muito. Claro que eu casei com 21 anos, então a gente não queria assim no primeiro ano, né? Mas eu já estava formada, eu já estava trabalhando, o Neto também já estava estabilizado profissionalmente, então não tinha um motivo de uma grande espera. Então, 2 anos depois, com 23 anos, porque a gente acha que a gente decide tudo, que a gente decide a hora, que é do jeito que a gente quer, né? Porque meus pais vieram embora, porque eu me formei, e a gente vai criando falsas verdades na vida da gente, né? E aí, vamos engravidar. E aí, não veio no primeiro ano, não veio no segundo. Aí, a gente foi procurar descobrir, né? Não existia nenhum problema que tivesse um diagnóstico de infertilidade, mas existiam vários fatores que dificultavam. Então, a gente teria dificuldade. A princípio, pensamos em fazer uma fertilização, que naquela época era tudo muito novo, era tudo muito difícil. E aí, eu falei para o Neto que eu não estava preparada para aquele tratamento, porque eu era jovem, né? Nós dois éramos jovens. Sim. Então, decidimos esperar um tempo até a gente estar preparado para dar um passo assim. Para mim, a adoção sempre foi um passo mais lógico do que a fertilização. Você chegou a pensar nisso? Gente, para mim era o caminho certeiro, sabe? Para o Neto, não. O Neto falou, não, eu quero tentar só se a gente não conseguir. Né? Então, aí a gente acabou que resolveu esperar. Nesse meio tempo, o meu pai faleceu, que foi um turbilhão na vida da gente, porque eu já estava trabalhando nisso, eu já tinha saído da minha área, né? Porque eu não me identifiquei, né? Minha mãe sempre teve o comércio
E aí eu tinha ganho um carro, meu primeiro carro zero, né? Do neto, que eu tinha uma Brasília velha, né? Aí eu tinha ganho um carro zero. Que cor que era a Brasília? Eu tive duas. Eu tive a branca e a última era azul metálica. Uau! Azul metálica. Concluí a faculdade com azul metálica, né? Troquei muito pneu Eu lá. tô me identificando muito essa história. Que fase, gente! Que legal! Da de Gente, Brasília. então assim, eu tinha uma Brasília, né? No início eu dividia, a branca eu e meu irmão dividíamos. Depois ele ganhou um Corcel. Corcel, dirigiu o Corcel já. E eu a minha Brasília metálica. Minha última Brasília, bem bonita minha Brasília. Legal. Bem bonita. Aí, eu tive que assumir a empresa, porque a minha mãe sempre teve o comércio, mas sempre ela teve o meu pai na retaguarda. O meu pai era o contador e era quem dizia para minha mãe, você pode gastar tanto e você tem que vender tanto. Aí a minha mãe todo dia entregava agendinha com as metas batidas. E com os cheques, porque na época era cheque, né, gente? Com o cheque, com o dinheiro. Ele movimentava a conta, ele fazia depósito, a parte fiscal, contábil, era tudo ele. A minha mãe era o comercial. E a minha mãe não fazia parte, não entendia nada disso. Eles eram muito companheiros, então a minha mãe sabia quanto tinha no banco, quanto que não tinha. Não era que ela fosse alienada do negócio, mas ela não fazia essa parte. Até porque não tinha tempo, né? Ela não tinha funcionária, ela sozinha, né? E aí, quando eu resolvi trabalhar com a minha mãe, eu falei assim, eu não quero ser sua sócia, ser do mesmo jeito. Porque senão a gente só vai dividir uma coisa que se você ganhar 1.000 e eu entro aqui como sócia sem agregar, fica 500 para cada uma, eu não vejo vantagem, né? Então eu vendi o carro, comprei um estoque de calçados, né? E aí eu não virei sócia da minha mãe. Eu usava o CNPJ dela e o meu pai falou, então você vai cuidar do seu negócio. Olha como que Deus coloca as coisas assim, treinando. como o meu pai foi sábio, né? Então, meu pai, da minha empresa, meu pai não fez nada. Eu usava o CNPJ, não a parte fiscal, mas assim, eu cuidava contas a pagar, o contas a receber, eu é que tinha que saber quanto que eu ia comprar, ele não me ajudou a gerir meu estoque, nada. Tudo que ele fazia com a minha mãe, ele não fez comigo. Ele me deu as dicas, mas ele não fez, né? Aí errei pra caramba, né, gente? Todo tipo de erro, boleto falso que paga, e isso e aquilo, cometi todos os erros, né? Teve uma empresa, esse episódio assim, eu falo que marcou a minha vida, porque como ele foi corajoso e como ele foi sábio, né? Eu tinha, na época, eu acho que 24 anos, a idade da nossa filha hoje, né? E aí, eu paguei um boleto falso. Quando eu vi que chegaram outros boletos, eu paguei uns 3 ou 4, né? E aí, quando eu fui contar pra ele falou, como assim? Você não confere? Quando chega uma nota fiscal, você não confere? Não pensa que ele passou a mão na minha cabeça. Ele me passou um sermão. Falou assim, como assim você não confere? Como é que você fez uma coisa dessas, né? Daí eu falei, e agora? Daí ele falou, agora você vai atrás do seu dinheiro. Daí eu falei, mas vou aonde? Ele falou assim, te vira. Liga porque aí chegou um aviso de cartório, de um boleto. Sim. Né? Não... E ele falou assim, e o meu nome não vai ficar sujo. Que era firma individual no nome dele. Ele falou assim, isso não vai acontecer. Você vai atrás, você liga nesse cartório, porque eu não sabia nem qual era a empresa que tava uma bagunça mesmo, né? Aí, eu lembro que eu fui lista telefônica na época, né? Telefone fixo. Peguei, achei que era um cartório de Campinas que tinha enviado, descobri qual era a empresa, eu fui dando telefonema até descobrir o endereço de São Paulo de quem estava me protestando, mas eu pagando os boletos, né? Aí entrei em contato com a empresa em São Paulo e falei que eu ia buscar meu dinheiro. E meu pai falou, você vai buscar seu dinheiro? Aí eu peguei um ônibus daqui sozinha, nunca tinha ido para São Paulo sozinha, desci lá na Barra Funda. Meu Deus. Aí a minha mãe falava, eu vou junto. E ele falava, não, você não vai junto, ela vai sozinha, né? Aí tinha um motorista lá que... Na verdade, que acompanhava a gente nas compras, a minha mãe falou, mas pelo menos na rodoviária deixa eu chamar alguém para buscar e levar. Como é que ela vai entrar sozinha nesse lugar de bandido? Minha mãe falava assim, né? Ele falou assim, ela vai, né? Aí o motorista me pegou,
na rodoviária, me levou até o endereço, era um prédio, eu desci sozinha, ele ficou lá embaixo, ele não me acompanhou. Meu pai falou que não era para ele me acompanhar, né? Eu entrei sozinha e eu saí de lá com cheque pré-datado. Legal, resolveu o problema. Cheque pré-datado eu falei, não sei se tem fundo, né? Mas eu recebi. Sim. Eu recebi o dinheiro, né? E aí, saí com o cheque pré-datado, comi e voltei pra rodoviária, né? Pra pegar o ônibus de volta pra casa. Então, foram 2 noites, mas eu voltei com dinheiro no bolso e a lição aprendida. Que a gente precisa ser organizado para ter um negócio, né? Uhum. Precisa ser organizado. Se não adianta você ter vontade ou você ter dom, se você não se organizar para isso. Fica a dica aí. Depois eu pedi 3 dicas básicas aí para quem tá começando um negócio. E assim, foi nesse meio tempo, o meu pai faleceu já fazem quase 30 anos. Então, ele não teve muito tempo para me ensinar. Teve muita coisa que eu não tive tempo de aprender com ele, né? Então, no início da nossa sociedade, porque quando meu pai faleceu, eu virei sócia da minha mãe, né? Porque eu falei, agora, Sim. né? Aí eu assumi para fazer o que ele fazia. Você era boa de matemática, né? Boa de matemática, mas imatura, né? Uhum. Assim, mas era responsável, ele já tinha me ensinado um pouquinho. Uhum. Mas assim, com 25 anos, imatura mesmo, com pouco conhecimento, né? Eu não tinha essa formação, boa de matemática, mas administrativa, Sim. né? Então, foram anos em que a gente errou muito. A gente errou muito. A gente emocionalmente também estava muito fragilizado. Muito ferido, né? Quando meu pai faleceu, a gente ficou numa situação financeira difícil, porque a gente gastou. A gente sempre viveu bem, mas assim, não com posses, né? E a doença, ela suga demais, né? Uhum. Então, a gente teve apoio, a gente teve ajuda, eu sou muito grata. Sou muito grata porque a gente teve muita ajuda. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Então, eu tinha que gerir as dívidas, porque a minha mãe não tinha funcionária. Então, minha mãe não tinha condições de trabalhar. Enquanto meu pai estava doente, o negócio parou, né? Então, foram meses, assim, de muita dificuldade. Mas eu já estava casada, o neto me ajudou muito, né? E ao mesmo tempo que o neto me ajudava, também sem experiência nenhuma administrativa. Ajudava financeiramente, mas não com uma direção. Então, foram muitos erros. A gente perdeu muito dinheiro. A parte de gestão mesmo, né? Porque não adianta você ter só boa vontade, não é? Você tem que ter conhecimento das coisas. Tem que ter discernimento da coisa certa a ser feita. E eu não sei, assim, às vezes quando você vai contando a história, eu fico preso em algumas nuances assim dela, né? Eu vejo que o teu pai é uma figura muito importante, seus pais, na verdade, são figuras muito importantes, assim, pra você. O fato do neto ter sido amigo dele também, eu acho que nesse processo, né, ele deve ter aprendido muita coisa com ele. Vocês conversavam muito, esses ensinamentos que você trouxe ao longo da tua história, era muito da prática ou vocês conversavam muito? Tô perguntando isso porque quando você falou da sua história, eu me identifiquei um pouco com a parte do adolescente, assim, de trocar de lugar, sabe? Você falou que você já identificava assim, putz, meus pais são corajosos, né? A gente veio aqui, tá numa situação difícil, eu não sei se ele conversava sobre isso com você, porque o adolescente ele é muito centrado no mundo dele, né? No seu umbigo. Tipo assim, Então, nossa, meus pais se mudaram, trouxeram pra cá, então tá que tudo droga. girando no centro, né? Meu pai era militar, a gente mudava muito. E eu lembro de ter mudado com 14 e eu odiei o lugar que a gente tava. E eu fiquei odiando meu pai porque a gente se mudou pra lá, sabe? E como a gente não conversava muito, eu e meu pai, era muito minha mãe, assim, trazendo, né? Calma, tal. Mas eu não tinha nem noção do que estava acontecendo. Mas depois a gente pensa, fala, putz, cara, né? O que eles estavam fazendo era pro nosso bem, hoje que eu tenho hoje, né? A gente fica com aquele sentimento de gratidão mesmo. Então, eu penso assim, eu queria saber como é que teu pai conversava com você. Se, por exemplo, além das dicas de gestão, vamos dizer assim, o que ele te trouxe além? Porque, por exemplo, um casamento de vocês.
casamento de vocês é duradouro, né? O fato de, não sei se você ter conversado com ele em alguns momentos, os almoços de domingo, se isso também traz um pouco pra tua história e pra história de vocês. Como é que era essa relação com teu pai e com a tua mãe, assim? Vocês conversavam muito? A gente tinha diálogo, sim. O meu pai era muito brincalhão. Então, meu pai, ele não era de muitas palavras, de uma conversa longa. A minha mãe era de mais... Porque a mulher, né, é mais acolhedora mesmo. Mas eu sempre sabia que eu poderia contar com meu pai. Sabe aquela certeza de que... Uma certeza de que ele estaria comigo e que eles estariam juntos. Porque eles eram muito companheiros, né? E desde a nossa infância, eles sempre fizeram opção pela família. Por mim e pelo meu irmão, né? A gente foi criado, eu e meu irmão, para nos amarmos. A gente não tinha outra opção. A gente foi criado pra gente se amar e pra gente se cuidar. Sabe? Tem uma passagem, assim, da minha infância. A gente estudava em escola pública, né? E aí, meu pai ia buscar a gente, né? No final do dia. Eu mais velha. E o meu irmão era muito esquentado. Super esquentado. Hoje ele não é, mais novo. Hoje ele não é. Mas assim, ele ficava com o pescoço vermelho, porque quando alguma coisa irava ele, né? E ele brigou. Nem lembro por quê, né? Coisa de moleque, né? A gente, criança, brigou. E eu saí correndo, vi que ele tava brigando, saí correndo para avisar meu pai. Entrei no carro e falei, pai, o mano tá brigando. O maninho, eu chamava assim, o maninho tá brigando. Ele olhou bem para mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vim te avisar. Ele falou assim, vai lá e defende seu irmão. E eu vou esperar aqui. E você nunca vai deixar seu irmão numa briga e você sair correndo. Então, ele já ensinou. E aí eu corri, cheguei lá, a briga já tinha acabado, né? Porque, claro que a professora já tinha separado, né? Peguei ele, levei pro carro, né? Ele falou assim, você é irmã mais velha, mas um defende o outro. Aí eu falei, aí eu acho que o meu irmão quis justificar que ele estava certo. Ele falou, não interessa quem tá certo. Você não pode brigar e ela tem que te defender, não interessa. Você não devia ter entrado na briga. Vou ensinar isso lá em casa. Mas se você entrou, ela entra com você. E ela te defende. Né? Sobrou pros dois. Sobrou pros dois. Ficamos de castigo os dois. Ele porque brigou e eu porque não defendi. Então a gente foi ensinado. Legal. E vocês brigavam pouco? Porque, olha, geralmente brigou. os irmãos brigam, hein? Na infância a gente não brigou, mas na época de faculdade. Jesus, amado. Foram tempos difíceis, né? Foram tempos difíceis. Porque eram rotinas diferentes, né? Mas assim, quando eu falo tempos difíceis, porque a gente não brigava, então de repente para outras famílias até foi tranquilo, né? Mas sempre foi uma certeza que a gente podia contar um com o outro, sabe? Porque essa lição foi para mim, mas foi para meu irmão também. Essa é uma certeza de que a gente pode contar um com o outro. E eu acredito que essas coisas, isso são valores que a gente aprende. Isso não é nato, gente. Isso é adquirido, né? Então, são esses valores, assim, Eu acho que eu nunca falei isso pras crianças. Já vou ensinar lá em casa. E é aquele negócio, assim, Cris. Não sei se vocês concordam comigo, mas assim... Às vezes a gente quer ser intencional, nós pais, nós queremos muito acertar com os nossos filhos. A gente quer ser intencional, ensinar coisas, mas às vezes... Acontecem adversidades, assim, problemas que dão essa chance que a gente ensine, entendeu? Eu acho que, às vezes, todas as dificuldades que você teve, ele tinha alguma coisa pra ensinar ali. E, às vezes, não era nem assim... Putz, agora é a hora de ensinar, não. É o valor que estava dentro dele. Tipo, isso aqui é importante pro meu filho. Eu vou mostrar de uma forma prática que ela aprenda. E te forjou, né? Vai forjando. Se a gente apanhava junto, normalmente. Eu acho que é não ter pressa, junto. sabe? De ser intencional mesmo. Porque vai acontecer uma coisa e aí você vai conseguir mostrar. Porque você tá com aquela bagagem, tá com o coração aberto pra ensinar pros teus filhos, né? Eu acho que tem muito isso. Por isso eu te perguntei se vocês tinham muitos diálogos, assim, intencionais, sabe? Você vê como que não era tanta conversa, mas ele era muito assertivo nas colocações dele. Porque isso não foi conversa, né? Sim. Não foi uma conversa, bronca, né? mas uma lição, né? Mas foram palavras, né? Através de palavras certeiras, né? E assim, meu pai e minha mãe nunca discordavam na frente da gente, né? Claro que
Claro que eles discordavam e muito, não tenho dúvida disso. E eles deixavam isso muito claro, porque quando um dava um castigo e a gente corria pro outro, eles falavam assim, a sua mãe não mandou isso? Então pronto, tá falado. Não tinha essa negociação, sabe? A gente sabia que não tinha, a gente podia reclamar e o outro podia escutar. E normalmente a gente corre pra mãe, né? Reclama pra mãe, né? Mas assim, reclama pra mãe, mas é isso. É o que temos e isso não vai mudar. Ó, vou resgatar a história aqui. Daí você foi pra loja, Posso né? dar um recado antes de você? Vai. Vou dar um recadinho rapidinho. Gente, tá curtindo essa história? Então deixa seu like aí, é muito importante. Deixa seu comentário também aqui embaixo. Compartilha a mensagem do Novocast, mensagem da Cris aqui que a gente tá escutando. História magnífica, que ela esquenta o coração, né? A gente falar de infância, falar das histórias, das nuances, é muito legal. Tô me identificando muito. Então, deixa seu comentário aí, é importante. Se você tem uma história também pra contar aqui da sua infância. A gente tá em todas as redes sociais, estamos no Instagram, TikTok, Facebook, Novocast Podcast, estamos no streaming de áudio também, Spotify, Apple Podcast e Prime Music, só procurar a gente lá. De repente tá no trânsito, tá lavando louça, quer escutar um insight legal, uma história bacana, o Novocast tá lá pra te ajudar, beleza? Vai, Sabrina. Não, então, eu imagino que daí com tanta coisa que aconteceu na tua vida profissional, na pessoal, com seu pai e tal, o sonho de ser mãe foi ficando um pouquinho... Né? E aí conta pra gente como que foi quando se nessa época você já tinha essa coisa, nessa conexão com Deus, né? Conta pra gente como que foi a chegada da Amanda. Na verdade, assim, muito trabalho, porque tinha que trabalhar muito, né? E a gente aí cresceu a loja, eu e minha mãe. A loja sempre foi junto da casa da minha mãe. E aí, meu pai tinha morrido, a gente ali naquele mesmo lugar? Lá na Rua Amazonas, onde a gente mora. Ali foi a loja, durante muitos anos, né? Então, a loja era pequenininha na frente, sabe aquele hallzinho de entrada? Era aquilo ali. Depois virou aquilo e um pedacinho da sala, né? Legal. E aí, a gente, assim, eu e o meu irmão... E um primo, que eu considero como irmão, que morou com a gente a adolescência toda. Porque eu falei, né, que meu pai e minha mãe sempre tinham um primo morando com a gente, né? Fulano tá precisando estudar, fulano tá precisando... vem aqui morar com a gente. Porque meu pai e minha mãe, eles queriam ter tido 5, 6 filhos. Não foi possível, mas eles sempre tiveram... A gente sempre teve uma casa cheia. E aí, quando... resolvemos, a mãe mudou para um apartamento, meu irmão ainda era estudante, né, na época. Minha mãe foi muito guerreira, porque a minha mãe ficou viúva com 50 anos, eu recém-casada, ela um filho ainda para formar, né, um filho para formar e um negócio para tocar. Meu pai, ele é funcionário, uma vez em que ele faleceu, ela ficou com a aposentadoria do INSS, não mais com o salário do diretor, né? Então, foram tempos que a gente trabalhou muito, eu e ela, juntos ali. Então, a maternidade foi o sonho que ficou adormecido. Aí ainda fizemos uma reforma, ampliamos a loja lá, aí ficou tudo loja, lá na Rua Amazonas, né? Ficou tudo loja. E no meio dessa reforma, eu estava em São Paulo, para uma feira de calçados, a mãe não tinha ido. E eu e o Neto tínhamos conversado antes da viagem, que quando eu voltasse, depois que inaugurasse a loja, a gente ia procurar o tratamento, então, né? Porque eu já estava com 29 anos e não tinha engravidado ainda, eu tinha passado mais ou menos 6 anos de casado 5 já. 5 anos, isso. 5 anos, assim, né, tentando a gravidez, né? Aí, quando eu estava lá em São Paulo, eu saí com uma amiga para jantar e tomei um gole de vinho, não lembro qual bebida, e não passei muito bem. Aí eu fui pro hotel, falei, gente, mas tô ruim. Aí ela falou assim, será que você não tá grávida? Aí eu falei pra ela, eu não engravido. Ela falou assim, mas você não comeu nada o dia todo, assim, porque em feira, né? Ela falou, você não... Falei, mas eu não engravido, não tô grávida, eu não engravido, falei pra ela, né? Vim pra casa, quando cheguei em casa, não contei nada pro Neto, porque era pra mim uma certeza que eu não tava grávida, né? E aí, a minha comadre chegou pra nos visitar, nós fomos pra fazenda do meu sogro, com meu afilhado, tudo muito gostoso e tal. Aí eu falei, vamos andar a cavalo, né? E a minha comadre falou, você tá grávida.
E eu falei, ai, gente, esse povo não engravido. Falei pra ela assim, né? Vou fazer tratamento, não engravido. Ela falou assim, você tá grávida, Cris. Aí quando eu falou que ia andar a cavalo, ela me chamou dentro da casa e falou assim, se você montar no cavalo, eu chamo e conto o neto que você tá grávida. Eu falei, pelo amor de Deus, você sabe o quanto o neto é doido pra ter um filho. Você vai falar, então eu não vou andar. Então deixa, o Stefano vai com o neto, os homens vão e nós vamos ficar aqui. Então eu não vou. Só que, e ela foi embora, eu não fiz teste de gravidez não, ainda demorei um tempo. Você não tava dando moral pro negócio. Aí eu passei mal Geralmente na quando rua. alguém fala assim, é que é. Passei mal na rua e aí resolvi fazer um teste. E aí eu tava grávida, sabe que eu tava com quase 3 meses? Porque eu tive sangramento o início da minha gestação toda, sabe? E olha como que Deus tem um cuidado comigo, porque era uma gravidez tão esperada, tão desejada. Eu tive sangramento, mas como eu achava que eu não estava grávida, eu não me preocupei. Né? Talvez o essencial ali pro processo fluir, né? Gente, eu lembro que no primeiro ultrassom, a Amanda era grande, mexia o bracinho, as perninhas, era grande. Eu falei, gente, já tá desse tamanho, né? Eu lembro daquela imagem do ultrassom, né? Então, foi um cuidado de Deus até essa ignorância, essa teimosia, né? Porque tava num ritmo de trabalho acelerado e eu grávida com sangramento, né? Eu tive sangramento durante os 5 primeiros meses, quase 6 meses da minha gestação, sabe? E aí depois que eu tomei consciência, foram momentos difíceis, né? Sim. Porque eu demorei para engravidar, uma gestação muito desejada, né? E aí com sangramentos, né? Eram sangramentos esporádicos, mas eu tive esses sangramentos. Mas aí veio a Amandinha, eu tinha quase 30 anos, né? A Amanda nasceu em março e eu fiz 30 anos em maio. Então, veio na hora certa, veio quando era Nesse a hora. momento você não enxergou que era um milagre, você não tinha essa intimidade ainda. Eu não tinha intimidade, mas eu já enxergava milagre, porque eu já tinha... Eu sou de uma família católica, eu tenho Mas assim, nós não participávamos de nenhuma comunidade, de nada assim. Mas a minha mãe nunca deixou de ir nas missas aos domingos. E ela ia, quando criança nós íamos com ela, meu pai não acompanhava. E depois na adolescência teve a fase da rebeldia, que uma vez ia, outra vez não ia, né? E quando eu casei, o neto não tinha o hábito. Ele é de uma família católica, mas nunca teve o hábito que a minha mãe tinha, né? Então, eu me afastei. Aí, quando eu não consegui engravidar, eu voltei, né? Pelo amor aí ou pela dor, né? Aí eu voltei a participar das missas. Aí eu participava de missa de cura e libertação. Aí uma amiga fez promessa para Nossa Senhora, para que a Amanda viesse, né? Então, assim, depois ela nem me contou na época. Quando a Amanda nasceu, ela foi até Aparecida cumprir a promessa, né? Então, assim, teve esse resgate. Quando a Amanda nasceu, eu já tinha voltado. Eu tinha voltado para missa. Não fazia parte da comunidade, mas íamos, eu e minha mãe, todo domingo, à missa. E a gente procurava missa de cura e libertação, quando tinha, grupo de oração. Minha mãe sempre buscou isso. Então, eu passei a acompanhá-la e a gente levava a Amanda, né? Aí era o kit, né? Como diz o neto, o kit missa, né? O neto veio depois. A Amanda tinha 3, 4 anos, amor, eu acho, né? Acho que 3, 4 anos. Quando a Amanda trouxe o neto. A Amanda chamou o pai. Mas cadê o pai? Chamou. Bem Ela assim? foi assim, num domingo a gente se arrumando pra ir pra missa, porque com criança, né? É uma função, é brinquedo, é lanche, é carrinho. E o neto arrumava tudo, colocava tudo dentro do carro. E despachava. Despachava, bem isso, né? Pegava a bike e ia andar de bicicleta. E a Amanda chegou e falou assim, por que o papai não vai junto? Nós morávamos num apartamento pequenininho, né? Eu numa sala aqui e o neto na outra ali. Aí eu falei, pergunta pra ele, né? Ela foi e perguntou por que ele não ia junto. Daí o neto falou, porque é um horário que eu gosto de andar de bike, eu não gosto desse horário de missa. Que era o horário, a gente ia no horário que a minha mãe sempre foi. Minha mãe sempre foi às 17 horas, então eu comecei a ir às 17, que era o horário que a minha mãe ia. E aí a Amanda voltou e falou assim, o papai disse que não vai, mas claro que eu tinha escutado, né? Apartamento desse tamanho. Aí eu falei pra ele,
eu falei assim, então diz pro papai que a gente vai no horário que ele quiser, né? Alas. Aí ele tinha certeza que às 19 eu não ia querer ir, né? Ele falou assim, então vamos às 19. Eu falei, tá bom. Vamos 19. No próximo domingo, às 5 horas da tarde, eu peguei minha mãe, levei pra missa, voltei pra casa, arrumei as coisas e falei, nós vamos à missa às 19 horas, né? E aí a gente começou a ir na missa, aí ele foi por vergonha, eu acho, na primeira vez. Aí não tinha desculpa, né? Tinha desculpa, mas aí se apaixonou, né? Então, mas foi a Amanda que convidou, né? Que demais. E claro que o Espírito Santo também assoprou ali, que na hora eu tive esse discernimento, porque convidar eu já tinha convidado e ele não tinha vontade de ir, né? E como eu muito tempo também fiquei afastada, eu entendia que ele estava vivendo esse deserto dele, né? Eu entendia que aquela insistência também não ia trazê-lo. E aí a gente começou a participar aqui na São João Bosco. Logo que a gente começou a participar, a gente já foi convidado para fazer o ECC. Então, ECC é o Encontro de Casais com Cristo, né? Pra quem não conhece. É maravilhoso. Maravilhoso. Foi em 2006. Você não fez, né, amigo? Já me chamaram tantas vezes. Então, para nós foi assim, realmente, quando a gente fala que foi um divisor de águas, por quê? Nos inseriu na comunidade. Então, fica muito diferente, porque foi através do ECC, você pode se inserir de outras formas, né? A gente foi inserido na comunidade através do ECC. Fizemos novas amizades, aí com filhos pequenos, os filhos vão crescendo, Então, muda o mundo, né? E mais uma vez, assim, Deus sempre, na minha vida, eu sempre me senti muito amada. E muito privilegiada por Deus e por Nossa Senhora. Quando eu faço uma retrospectiva, eu vejo assim, ó, que eu sempre tive, como se Jesus me tivesse assim, na palma da mão e o manto de Nossa Senhora. Porque quando eu percebo o cuidado que eles sempre tiveram comigo, assim, não dá para duvidar, não dá para falar que era outra coisa. Porque tudo na minha vida foi preparado. A gente voltou, a gente conheceu a intimidade com Jesus e aí nós tivemos uma dificuldade que o neto sempre trabalhou com o pai e eles tiveram uma decepção entre eles, uma decisão assim que meu sogro não quis mais que o neto trabalhasse com ele. Ele deve ter tido os motivos dele e hoje eu enxergo que não era falta de amor, era a maneira que ele soube expressar o amor dele. Talvez ele quisesse que o neto procurasse alguma coisa mais, que ele quisesse mais. E essa foi a maneira que ele encontrou. Mas o neto interpretou isso de um jeito diferente. Ele se sentiu abandonado. Ele se sentiu traído. E aí, o neto, eu e a família toda, né, se sente abandonado e se sente traído. Então, o neto ficou com uma filha pequena, uma esposa e desempregado. Nunca tinha feito outra coisa na vida, a não ser trabalhar com agronegócio junto com meu sogro. Não tinha feito faculdade, né? Nesse tempo, a minha mãe e meu pai, porque sempre foram muito do estudo, o neto terminou o ensino médio, porque o neto não tinha nem terminado o ensino médio. Terminou porque meu pai, minha mãe e eu, que tinha que terminar, fez o EJA, né? E fez uma faculdade online, fez isso tudo, né? Mas isso fazia... Não porque achava que ia precisar, fazia porque para nós era importante. Eu acho que era muito mais isso, né? Enfim, aí foi um tempo muito difícil, porque não éramos só nós dois, né? Sim. Éramos Amanda e o neto. A gente tinha um negócio pequeno, a loja, negócio pequeno, uma empresa familiar e é o sustento da minha mãe também, né? Então foram tempos difíceis. Meu sogro deixou o neto desamparado financeiramente. Também não foi assim. O neto recebeu. Mas o que você faz com um dinheiro quando você nunca fez outra coisa? Aí abriu um negócio que não deu certo, né? Então a gente passou
por muitas dificuldades. Mas olha como tem o cuidado de Deus. A gente passou com essas dificuldades agora, não a 3. A gente passou a 4. Porque aí Jesus já fazia parte Que da bacana. nossa casa. Vou perguntar isso agora. A gente já estava inserido. E só por isso foi possível a gente permanecer junto. E quanto mais dificuldade a gente passava, mais a gente se aproximava. Então, na verdade, tudo foi importante. Inclusive, esse deserto que a gente passou foi importante para o nosso crescimento, né? Foi importante. Para mim, assim, em especial, eu precisei aprender o perdão, né? Porque eu acho que você só sabe se você sabe perdoar quando você necessita. Na teoria, todo mundo diz que perdoa. Mas quando é que você pode dizer sim que você perdoa? É quando você já realmente perdoou, né? Quando alguma coisa dói muito e a gente tem que decidir o que fazer, né? Porque quem você não conhece muito, ou quem não é importante para você e te magoa, é fácil você perdoar. Porque aquilo não doeu muito, né? Uhum. Então você fala, perdoo. Porque também se essa pessoa não fizer parte mais da minha vida, Tá tudo bem. tá tudo bem, né? Isso não é perdão, né? Mas a gente confunde. Eu não sei se a gente, não. Explica aí pra gente, então, o que é o perdão. Na tua experiência. Na minha experiência, assim, eu fui muito magoada, mas eu não percebi. Eu fiquei mais magoada do que o neto. Porque filho, o amor filial, ele tem uma conexão, né? E o meu sogro, ele era muito importante, muito presente. Eu sempre admirei demais o meu sogro. Uhum. Eu sempre admirei muito o meu Você nunca sogro. esperou dele a atitude que ele teve. Então, eu também me decepcionei. Uhum. O neto se decepcionou e eu também me decepcionei. Mas naquela hora, eu precisava ser prática. A gente tinha uma família, tinha conta para pagar. Porque eu sou uma pessoa que na hora eu enfrento, né? Eu enfrento. E a gente sabia que ia ficar junto. Nunca foi uma opção a gente não enfrentar isso junto. Porque eu fui criada para enfrentar junto. Eu fui educada para amar. Eu fui educada para ficar junto, né? Eu fui forjada assim, gente, né? A minha história toda nunca passou pela minha cabeça no momento de dificuldade. Nós vamos nos divorciar, nós vamos nos separar. Não. A gente vai ficar junto. E a gente vai vencer junto. Então não passou nem pela minha nem pela do neto. A gente criou uma família para sempre, né? Assim, não era uma opção para nós isso. Mas não foi fácil, foi muito difícil. E as mágoas foram acumulando, né? Eu fui guardando sem perceber, isso foi silencioso. A mágoa, ela é silenciosa, ela vai corroendo assim, de um jeito vai que... adoecendo, né, vai Cris? adoecendo. Eu fui adoecendo, mas eu não percebi, né? Porque tinha muita coisa prática para fazer, tinha filho para criar, né? Para criar e para curtir. Quando eu falo criar, não é criar de sustentar. É momentos para você viver. A Amanda sempre foi uma criança maravilhosa, né? E o neto sempre foi um pai muito presente para Amanda. Então, a gente tinha isso para viver. E aquilo ficou guardado ali. Guardado crescendo, né? Sim. Guardado crescendo, corroendo, né? Uhum. Silenciosamente. E aí, quando eu comecei nessa... Eu sempre trabalhei muito e... De verdade, não acho que é um defeito, porque eu gosto, sabe? Porque eu gosto. Claro que muitas vezes eu perco a mão, é verdade, né? Muitas vezes eu perco a mão, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Então, assim, eu sempre me dediquei muito e por muitos momentos da vida eu não tive outra opção também. Sim. Eu precisava trabalhar muito porque a gente tinha coisas para resolver. Mas isso não foi sempre assim. E eu sempre trabalhei muito, mesmo quando estava tudo muito bem. Então, essa é uma característica minha, né? Como diz a Amanda. Nossa, se a minha mãe tá em casa e ela não foi trabalhar, então é muito sério. Eu preciso ver o que tá acontecendo. Ela fala isso. Eu preciso ver o que tá acontecendo. Se a minha mãe não foi pra loja, o negócio é sério. Alguma coisa é séria, né? Então, ela foi criada tá explicando assim. O perdão. E aí, quando eu tive os primeiros sintomas da esclerose múltipla,
foi um processo do diagnóstico. Foi de 2011 a 2018. Foram 7 anos sem diagnóstico, né? Nossa. Foi um tempo longo. Mais uma vez, Deus sabia que eu não estava preparada em 2011 para o diagnóstico. Eu não acho que foi um erro médico. Eu não acho que foi. Eu acho que a minha história tinha que ser assim. Eu precisava desse tempo. Eu precisava desse tempo para me fortalecer, para encarar a esclerose como eu encarei. Porque nesse 2011 até 2018, eu não tinha um nome. Eu sabia que eu tinha uma doença autoimune. Eu fui assistida por médicos, que eu fiz um tratamento que foi bem difícil, mas era um tratamento tipo, vamos tratar sem saber o que é, vamos fazer um tratamento genérico, né? E foi isso que eu fiz. Eu fiz pulsoterapia durante 2 anos, fiquei com medicação via oral mais 1 ano depois. E não foi fácil, é claro que não foi, né? Claro que não foi, mas foi possível, né? E eu achava que tudo ia ficar bem, que não era nada assim. Os sintomas que você tinha, só pra gente esclarecer, eram dormências. Começou com dormências, né? Porque tem muita dor também, né? Eu não tinha essa dor. As pessoas pensam, eu tive crises com dor, mas no geral eu tinha essa dormência, a dificuldade na mão direita dos movimentos finos, eu não conseguia mais usar um anel, não conseguia colocar um brinco, no meu trabalho eu não conseguia marcar uma roupa com um alfinete, né? Então, quando começaram essas coisas, aí eu fui buscar, fiz os exames, tudo indicava que era esclerose múltipla, mas o meu exame do líquor veio inconclusivo. Entendi. Então, como veio inconclusivo, eu fiquei acompanhando com o neurologista e com reumatologista para ver se descobria. Sabe naquela espera do novo surto? Assim que eu fiquei. Eu fiquei esperando novos surtos. E eles ficaram parados durante um tempo. Aí eu tive uma neurite óptica que dificultou a minha visão. Fiquei com a visão embaçada. Aí quando eu tive... Os 2 olhos? Não, do olho esquerdo. Só do olho esquerdo, né? E assim, embaçada como se tivesse um véu na frente. Aí, então eu acho que é Devic. O meu médico estava viajando, meu neuro, eu fui num outro neuro. Não é Devic, é Devic. Aí meu médico falava, não é Devic. Aí corre pro hospital, faz pulsoterapia para parar o surto. Faz pulsoterapia com corticoide, porque não sabia o que era, né? Faz a pulso de novo, volta para casa e continua trabalhando, continua rezando, continua a novena e vai continuando a vida, né? Aí eu emagreci bastante, porque eu passava muito mal com a medicação. Aí eu queria ter emagrecido depois que eu tive a Amanda. Eu falava, Jesus, agora eu consegui emagrecer, né? Então assim, eu levava desse jeito, sabe? Agora eu emagreci. Daí eu falava, mas eu não queria que caísse meu cabelo, né? Porque é como uma químio, o solumetrol, junto com a ciclofosfamida, uma porcentagem bem menor do que um tratamento para câncer, mas é a mesma medicação que eu tomava mensalmente, né? Nossa. Então eu fui ficando com pouco cabelo, aí eu tive dengue, falei, da dengue que eu fiquei com pouco cabelo, né? E não contei para ninguém. Eu não contei. Assim, as pessoas sabiam... Todo mundo... Nem pra Mandinha. A Amanda, na época, sabia, assim, que eu estava fazendo um tratamento e a Amanda ainda tinha, sei lá, 8, 9 anos. Sim. Então é aquela coisa que você explica que está fazendo tratamento de saúde. Mas ela não sabia do tratamento, não sabia da gravidade. Até você estava no processo de descoberta. Eu também não. Eu ia contar o quê, né? Sim. Os amigos mais próximos sabiam que eu tinha alguma doença autoimune, mas não sabia qual é. E quando você não tem nome, o desconhecido também, né? Sim. Te apavora tanto, que não tem um nome, né? Então, eu tenho alguma doença autoimune. As pessoas, você não quer descobrir? Eu falava, não tenho muita vontade de descobrir. Eu falava assim, tô bem, né? Quero ficar boa. Então, se eu tô bem, pra mim, ok. Aí, eu parei com a medicação. Porque ficar tomando essa medicação sem saber pra que era, né? Eu parei e continuei fazendo ressonância de 6 em 6 meses. Consultas de 6 em 6 meses com o neuro. Exames de sangue... tudo, né? Então, eu já estava acostumada a entrar na máquina da ressonância para ver se não tinha lesão nova, né? Aí, eu tive um novo surto, que foi a dormência aqui. E junto com esse, já teve da perna, aí foi assim, porque aí eu estava sem medicação nenhuma, né?
Aí, quando eu tive esse surto da dormência aqui, ele é conhecido como o abraço da esclerose múltipla. Mas olha como que, assim... Isso você descobriu depois? Isso foi daí em 2018, né? 7 anos depois, quando eu tive esse surto. Caraca. Aí eu liguei pro meu irmão, eu lembro que eu tava dirigindo, indo pra loja, falei, mano, deixa eu te contar uma coisa, eu tô com uma dormência assim, meio esquisita. Falei pra ele, né? Por quê? É só da metade, só de um lado da barriga. Falei, do outro lado não dorme, só de um lado, só do lado direito. Aí ele deu uma risada, ele falou assim, você não acha que você devia ligar pro teu neuro? Né? Eu falei, você acha que eu tenho que... Olha eu, né? Meu irmão é médico, né? Aí, mas é urologista, né, gente? Aí você tem uma dormência, tem uma doença autoimune e liga pro urologista, né? Mas é essa coisa, né, de um ajudar o outro. Daí ele falou assim, liga pro Dr. João, liga agora, né? Quando ele falou liga agora, eu falei, então acho que é bom ligar, né? Porque meu irmão não é muito assustado, não. Daí eu liguei, com certeza ele já ligou pro Dr. João, já falou que o Dr. João precisava me ver, porque nunca tem horário, e de repente apareceu um horário no outro dia, né? Que era pra eu ir lá. Aí quando eu fui, o Dr. João me examinou e falou assim, agora nós vamos repetir esses exames em São Paulo. Você vai fazer o aquaporina no Einstein e você vai fazer o líquor no Espina França. Ele pesquisou de um dia para o outro, ele já falou porque tem alguma coisa errada com os seus... Porque ele sempre achou que fosse esclerose múltipla. O Dr. João nunca errou o diagnóstico. É que os exames não ajudavam, não comprovavam, né? E talvez é aquilo que você falou, né? Não era aquele momento. Não era o momento, porque ele sempre achou que fosse. Então, por isso eu falo que eu não tive um erro de diagnóstico. Era para ser assim, gente, né? Sim, porque assim, Cris, diagnósticos de doenças como a esclerose múltipla, são diagnósticos que, psicologicamente, para a pessoa que recebe, é muito tenso. Muito difícil. Muito tenso. Assim, são 7 anos, né? 7 anos que você conviveu, assim, e eu tô vendo você falando assim, eu falo, gente, não sei se eu... Sabe? Fiquei super bem. Assim, até porque as pessoas em volta, a família também sente, né? A minha mãe teve um diagnóstico de leucemia, e eu lembro que todo mundo meio que adoeceu junto. Entendeu? Quando a gente soube. E aí ficou, né? Você percebe, não sei se era isso, mas você percebia que ela tava com medo, né? Cada dia que passava, às vezes momentos de ócio, assim, a pessoa fica muito sozinha. Então, tá pensando no quê, né? Às vezes também a gente não era muito de ir na igreja, né? A gente era uma família católica, mas não ia muito. Então minha mãe ficava muito sozinha, assim. E aí ela pensava em quê? Pensava, putz, será que amanhã eu vou estar aqui? Né? Então, assim, muito... Eu tô vendo você falar assim, eu tô incrédulo. Porque eu falo assim, parece que é fácil, mas de verdade, pra mim não foi tão difícil. Por isso que eu falo, que eu fui carregada esse tempo todo. Então, assim, é a única explicação, gente. Fui carregada e... A gente acha que a fé, que Deus, enfim, a gente não vai ter problema, né? E pelo contrário, a gente vai ter todos os problemas que uma pessoa que não acredita em Deus vai ter, mas a gente tem esse privilégio de sentir a mão de Deus, sozinho, né? E o carinho de Nossa Senhora, né? Então, assim, aí quando eu tive o diagnóstico, que foi em junho, final de junho de 2018, o diagnóstico me baqueou. Foi o meu momento, foi o meu deserto, sabe? E como muito poucas pessoas sabiam que eu fazia um tratamento autoimune, muito poucas pessoas, não era um segredo, mas eu não via necessidade de contar, na verdade, sabe? Porque você conta, você tem que dar explicação, aí você tem que justificar, é muito trabalhoso isso, sabe? Muito trabalhoso. Mas se você não abre, também as pessoas não perguntam e fica tudo bem, né? E assim, eu achei que seria melhor. Nós achamos que seria melhor dessa forma, a gente lidar com isso de uma maneira mais reservada, né? Aí depois escreve um livro só. Escreve hoje, quem quiser saber mais. Chega, Deus, né? Deus sempre nos... Informações no link da bio do Instagram. Mas, enfim, a gente sempre lidou isso com muita discrição. Eu continuei trabalhando, vendo os horários. Eu fazia medicação e ia trabalhar. Eu ia direto, sabe? Ia dirigindo, eu estava dirigindo. Aí quando ficava muito ruim, né? Com muito enjoo, com muita coisa, aí eu ia mais cedo um pouquinho para casa. Mas eu escolhi. Sim. E para mim foi importante ser assim.
Eu acho que isso também me desviou do foco, né? Da doença em si. Só que quando eu tive o diagnóstico, aí eu baqueei. E uma vez o Padre Aldir me perguntou na direção espiritual por que eu tinha baqueado, se na verdade não era uma coisa nova. Porque se você pensar, eu estava convivendo há 7 anos. Né? Fazia 7 anos, não era uma coisa nova. Mas por que agora? O que é diferente agora do que depois, né? Falei, agora tem um nome, né? Eu falei assim, agora tem um nome e agora você sabe as consequências, você sabe o que pode acontecer. E ele falou assim, e você tem medo de morrer? Eu olhei bem para ele e falou, não, né? Porque morrer todo mundo vai, né? Então isso não é um diferencial para mim. Eu falei assim, né? Eu tenho medo de ficar incapacitada. O meu medo é de ficar incapacitada, de ficar vivendo, mas incapacitada. O meu medo é esse. E nessa época aí, que aí eu fiquei frágil emocionalmente, aí eu tive a maior crise da esclerose, né? E de novo, eu falo que a ignorância é uma bênção, não é ignorância, é Deus que eu só escuto o que eu dou conta. O que eu não dou conta, o Espírito Santo não me conta naquela hora, ele me conta depois, né? Porque eu tive uma crise que eu interpretei como uma crise de ciático, né? Mas na verdade foi um surto da esclerose múltipla, que aí eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia levantar, eu não conseguia sair da cama. Depois de muita fisioterapia, eu consegui caminhar com dificuldade, fiquei quase um mês. Com essas dificuldades, arrastando a perna, né? Daí nisso eu tive dessa lesão aqui do abdômen, né? Eu tive a lesão na perna esquerda, aí já tive na sola do pé da direita. De junho até outubro, eu já tive todas essas crises, né? E aí, começar o tratamento não é uma coisa fácil, porque a medicação não está sempre disponível, tem uma série de coisas. E por eu ter feito esse tratamento antes, com muito solumedrol, com ciclofosfamida, eu desenvolvi o vírus JC. O vírus JC é um vírus que muitas pessoas têm, né, adormecido no corpo, mas que algumas medicações indicadas para a esclerose múltipla, quando você tem um vírus JC maior do que meio, ele pode ativar o vírus JC. E o vírus JC, ele se aloja no cérebro e você tem não morte cerebral, você fica totalmente incapacitado. Então, é arriscado. Algumas medicações são arriscadas para quem tem o vírus JC. Eu fiz o exame e o meu vírus JC era de 1,5. Então, alto para a medicação, né? E aí, os médicos que estavam me acompanhando não indicaram o natalizumab na época, porque é um efeito colateral do natalizumab seria a ativação do vírus JC. Então, eu fiquei com outros tratamentos. E aí foi muito difícil, porque era um tratamento semanal, você fazia em casa mesmo, né? Sim. Mas aí com muito efeito colateral. Aí eu ficava muito ruim. Quando tava começando a melhorar, tomava outra, né? Então, assim. Mas olha, nisso tudo, eu lembro que o dia que foram nos convidar para servir, para coordenar a ordem e limpeza do SEGME, né? Eu tava ali arrastando a perna, né? E naquele dia eu tinha tomado a primeira dose. E eu tava tão preparada para passar muito mal, que eu consegui comer, que eu não tive enjoo. Eu tava tão agradecida porque eu tinha conseguido jantar. Aí o casal chegou e convidou e a gente aceitou. Daí eu falei assim, só que eu vou receber em pé, que eu não consigo sentar. Porque eu não conseguia sentar no sofá da sala, né? E o casal depois falando que pensaram, esse aí vem não, né? Como é que eles vão daqui 2 meses coordenar a ordem e limpeza se ela não consegue? Daí eu falei, não, mas a gente pode coordenar, porque antes disso nós vamos servir na ordem e limpeza do ECC. Então a gente já vai estar bom quando chegar no SEGME, né? Dá pra gente coordenar. E nós aceitamos. E foi esse período desses 6 meses, Deus realmente fez uma faxina em mim. Eu falo assim, que ele me colocou na ordem e limpeza, no físico mesmo, sabe? Deus foi faxinando. Foi preciso uma faxina emocional, porque eu precisava me estabilizar emocionalmente.
E aí, tudo aquilo que ficou guardado nesse tempo todo, de muito trabalho, de muita gratidão, tudo, mas que você não mexe, que estava guardado, veio tudo à tona, né? Aí explodiu tudo, porque aí baixei minha guarda, fiquei frágil emocionalmente e percebi que eu precisava me conhecer, que eu precisava desse tempo para mim e que eu tinha feridas que eu precisava resolver, curar. Mudei o tratamento, resolvi arriscar. Imagina assim, o médico, fala assim, vamos arriscar o natalizumab, mas a escolha é sua. Falei, e a escolha é minha. Sim. Só que eu tava muito ruim. Tava passando muito mal, né? Aquilo, eu falei, isso não é qualidade de vida, eu não quero ficar assim. Aí eu arrisquei o natalizumab, mesmo sabendo dos riscos, né? E eu fiquei quase 3 anos, eu passei a pandemia toda com essa medicação, né? Com o natalizumab, que era mensal. Então eu ficava ruim uma semana só. 3 semanas boas. Então eu já tava muito feliz, né? Porque eu ficava ruim uma semana para quem ficava ruim. Sempre? Sempre. Então tava muito bom, né? Tava muito bom o natalizumab. Já tava bom demais. E nisso, eu descobri o diagnóstico em final de junho. Em fevereiro do ano seguinte, eu resolvi fazer o acampamento. A gente, nesse tempo todo, envolvido na igreja, com ECC, com SEGME, com pastoral, tudo muito ok. E eu já tinha sido convidada para o primeiro acampamento e eu não tinha vontade. Porque a gente já tinha tanta coisa e eu ainda fazendo tratamento de saúde. Eu falei, em que momento da vida que eu vou encaixar? E trabalhando bastante. Falei, em que momento da vida eu vou encaixar mais um retiro, né? Mas aí ele não é mais um. Ele é o. E assim, e aí eu entendi que eu precisava buscar, porque uma doença autoimune, ela tem um princípio, um fundo emocional, né? Ela tem. E eu precisava cuidar do meu emocional para eu ficar bem no tratamento, porque assim, descobrir o porquê das coisas, gente, eu acho bobagem. Não tem, se aceita. Sabe? Não adianta você ficar se questionando, porque se tivesse sido... Gente, a minha vida foi como tinha que ser. Aconteceu tudo que tinha que acontecer e tá tudo certo. Mas não era para questionar nem o diagnóstico ou o porquê que aconteceu. Mas é como é que eu vou lidar daqui para frente e, inclusive, para eu conviver bem com isso, né? Então, eu sabia que eu precisava fazer algumas mudanças na minha vida, né? Na minha atitude. E aí eu fui ferida, fragilizada, né? Eu comecei a medicação em dezembro. Eu tomei a primeira medicação e em fevereiro eu fui pro acampamento, no carnaval. Então, assim, uma medicação nova, né? Que aí até para olhar eu tive que programar. Se eu vou fazer o acampamento tal dia, eu tenho que tomar a medicação pelo menos 10 dias antes, porque senão eu não consigo ir, né? Se eu tomar na véspera, eu não consigo ir. Então, teve essa preparação e o Neto não quis. O Neto falou assim, não, eu não quero fazer acampamento. Falei, tá bom. E se eu for, você vai ficar chateada? Ele falou, não, pode ir. Mas a gente nunca tinha feito nada na igreja separado. Sempre junto, né? Então, foi uma experiência. Ele falou, por que você quer? Eu falei, eu acho que eu preciso. Eu já estava buscando assim, eu falei assim, acho que eu preciso conhecer melhor, me olhar mais para mim. Falei assim, né? Então, fui. E quando eu cheguei no acampamento, são 2 percepções que ficaram muito claras. Primeiro que eu cheguei com muito medo. Que a princípio eu me achava uma mulher destemida, como meus pais. E vi que quem chegou ali não foi uma mulher destemida. Quem chegou ali foi uma mulher com muito medo. Que o medo estava quase paralisando. Eu não posso dizer que o medo me paralisou, mas a minha vontade era de ficar parada, né? Então, quando eu fui determinada que eu não ia fazer nenhum desafio. Eu fui determinada, eu combinei isso com o Neto antes de ir, né? Vou ficar quietinha. Você não vai fazer nada, né, que possa te prejudicar. Eu falei, não, claro que não. Falei, imagina, claro que não. Então eu fui determinada. E aí... Pra quem é campista aí, já percebeu, já entendeu, né? Eu vi que eu fiz tudo.
né? E aos poucos, aquela coragem... O Werner não é campista. Aos poucos, a minha coragem foi voltando. Eu vi o quanto eu queria aquela coragem de volta, sabe? O quanto eu queria resgatar aquela coragem. E aí, no segundo dia, eu percebi o quanto eu guardava mágoa. Porque se alguém me perguntasse, até 2018, se eu era uma pessoa que guardava mágoa, eu ia dizer que não. Mas eu ia dizer um não com convicção. Não, porque eu acreditava que não, né? Uhum. E aí, eu percebi que eu estava guardando mágoa, assim. Por mais que eu me confessasse, a confissão nunca tinha feito um sentido para mim. Sabe? Aquela coisa que o pessoal falava assim, é como se eu tivesse tomado um banho. Eu falei, gente, eu tomei banho no chuveiro. Não vai dar. Não vai dar. Eu não sinto isso na confissão. Eu não sentia. E eu lembro que quando nós voltamos da mata, no segundo dia, eu vi que tinha um padre, assim, no gramado. A hora que eu vi o padre, eu falei pra minha líder, eu quero me confessar, né? Ela falou assim, você pode ir. Aí eu vi uma outra pessoa indo, eu corri. Eu atravessei para chegar antes. E sentei antes. A outra pessoa ficou esperando. Era a vez da outra, né? Eu corri, eu sentia uma vontade, assim, de conversar, de me confessar, porque aí eu percebi o que eu precisava confessar. E aí foi essa a sensação do banho, sabe? De tô limpa. Aí confessei, falei. E foi o padre Edenilson, que eu não conhecia. A primeira vez que eu vi o padre Edenilson foi na confissão e depois naquele dia na missa, né? E ele falou assim, a primeira coisa que você precisa fazer é se perdoar. Ele falou assim, você antes de perdoar os outros, você precisa aprender a se perdoar. Você tem que ser menos dura com você, né? E aquilo nunca mais esqueci. E hoje a confissão tem outro sentido para mim, né? E ele falou... Então o perdão começa com a gente. Com a gente. Ele falou assim, como que até agora você não se perdoou? Ele falou para mim assim, como você sofre, né? Assim, você precisa se perdoar e aí depois você tá pronta para perdoar os outros, né? E precisa perdoar os outros. E assim, para mim fez toda diferença na minha vida. Então, eu aprendi o valor real do perdão, né? E claro que isso você aprende, mas você praticar é um caminho. São escolhas que a gente faz. Hoje eu tenho muito mais facilidade do que ontem e com certeza mais dificuldade do que amanhã, né? Porque eu continuo nessa busca de ser uma pessoa que perdoa, de ser uma pessoa que se permite. Comigo mesmo, hoje eu tenho mais facilidade de perdoar o outro do que a mim mesma ainda. Eu sou muito dura comigo, sabe? Se eu tenho uma meta, se eu tenho um objetivo, eu sou dura comigo. Agora, quando eu fui me confessar, antes do servir do acampamento de casais, cheguei pro padre e falei, ai, padre, tá difícil, tô indo pro acampamento, faltei a missa diária, não consegui rezar o texto. E fui falando, falei um monte de coisa pra ele que eu não tava dando conta de fazer, né? Aí ele olhou bem pra mim e falou assim, mas aos domingos você vai na missa? Eu falei, vou, né? Claro. Eu falei, claro, eu faço missa diária, né? Aí ele falou pra mim assim, mas você precisa ter mais calma, ser menos dura com você. Daí eu falei, putz, quantos anos depois eu escutando a mesma coisa de outro padre, né? Falei, ai, Cristiane, ele falou assim, seja menos dura com você, né? Você precisa levar a vida com mais leveza, né? E isso diz muito sobre o diagnóstico, né? Porque quem não leva a vida com leveza, acaba guardando as coisas. E o físico grita. Reflete no corpo, né? O físico grita, o físico fala, não dá. Você precisa se cuidar, você precisa parar, né? Mas isso é só na oração, porque é a minha natureza também, né? É quem eu sou. Você é um pouco melancólica. Eu acho. E o melancólico, ele é líder, ele é forte. E isso que é o problema, ele é muito detalhista, ele é muito metódico, né?
E guarda. E a gente precisa ir pra roda. A gente já tá passando do tempo, né? aqui. Muita história aqui, né? Você quer fazer uma pergunta? Não, pode fazer. Eu quero trazer, assim, pro seguinte sentido, assim, caiu uma ficha muito grande aqui pra mim, você que tá assistindo, você que segue o Novocast, e que de alguma forma você também tem um diagnóstico aí meio impreciso de alguma doença, né, autoimune. O quanto você já parou pra pensar que você precisa organizar os seus sentimentos, como a Cris contou aqui agora, o quanto de perdão que você precisa liberar, porque eu acho, Werner, que o livro traz um pouco, a Cris vai confirmar, que hoje ela vive um milagre. Você viu como que ela chegou bem aqui? Tem uma escadinha para subir aqui, né? Ela toda linda, toda formosa. Então, assim, se você puder sintetizar, Cris, pra gente, esse milagre que você vive hoje, depois dessa tomada de decisão de liberar o perdão para quem precisava, e de autoconhecimento, e de, né, o quanto que isso hoje influencia no bem-estar e talvez numa cura, né? Não sei como você vai trazer pra gente desse diagnóstico da esclerose. Não, eu acredito na minha cura, né? E acredito realmente na minha cura. Mas também é importante dizer, você não trata mais? Não. Eu uso a medicação. Hoje eu uso uma medicação de 6 em 6 meses. E hoje o meu neuro fala para mim assim, eu vislumbro você parar a medicação. Então, assim, o meu tempo não é o tempo de Deus, não é o tempo da ciência. E eu não me preocupo que esses 3 tempos têm que estar juntos. Eu sei que eu tô curada, eu sei o momento em que Deus me tocou. Mas não vou deixar todo mundo preocupado, que eu não vou... Porque o processo de cura, a cura física, ela acontece antes da cura emocional. Com certeza eu tenho muita coisa ainda para curar nesse processo do tratamento. O tratamento, ele cura também, não só o físico. O tratamento, ele também cura, vai aparando as nossas arestas, né? Então, eu ainda faço o tratamento, mas eu estou curada desde 2019. E assim, e o que eu acho importante dizer é que um diagnóstico não te define. Nem o diagnóstico da esclerose múltipla e nenhum outro, sabe? Nenhum diagnóstico te define. A palavra é de Deus. Ele é que sabe a sua hora, né? Agora, como enfrentar isso é uma decisão nossa. Né? Então, lá em casa, a gente, há muitos anos atrás, tomou a decisão de trazer para dentro da nossa casa, para morar conosco, Jesus e Nossa Senhora. Então, a gente enfrenta as coisas com Ele. Então, é diferente. Isso é diferente. E nessa minha autossuficiência e vaidade, né? Sei lá, quais outros adjetivos você pode usar. Eu sempre me senti tão grata por eu estar bem, porque apesar do tratamento, através dessas dificuldades, eu fiquei esses meses com essa limitação física, mas depois eu recuperei, gente. Eu voltei, eu não tenho nenhuma limitação física, nenhuma, gente. Né? Então isso já é um milagre, né? Isso já é um milagre depois de tantos anos. Eu não tenho essas limitações físicas. E assim, eu sempre fui tão grata que eu nunca pedi a cura para Jesus. Eu achava, talvez eu não me achasse merecedor, mas acho que não era nem isso. Eu acho que eu pensava assim, Jesus, tem tanta gente precisando aí, tanta gente que tá, e eu tô tão bem, vai cuidar dos outros e deixa que eu tô levando, que tá tudo certo. Só que uma das minhas lesões, ela é perto não da bexiga, uma lesão no cérebro que controla a urina. Certo. Então, eu tive, assim, bem no início do tratamento, dificuldade para segurar a urina, né? E uma vez eu fiz xixi na rua, lá em Riviera de São Lourenço, meio da praia cheia, né? E foi muito difícil fazer xixi na calça, assim, sabe? No meio daquele jardim lindo lá, cheio de gente, e eu toda mijada. Então, foi muito difícil. E foi muito traumático para mim. Né? Foi bem no início desse novo tratamento. Então, eu sempre tive muito medo. Então, assim, toda hora eu vou no banheiro, né? Se eu vou sair daqui, antes de eu chegar aqui, antes de eu pegar o carro, eu fiz xixi.
Aí, provavelmente, antes de sair daqui, eu vou no banheiro, de novo. Né? Porque aí eu aprendi, eu fui me adaptando, né? Então, o meu médico falou, não deixa, porque quando você vê, você não consegue, e você tem que beber água, né? Você aprende a lidar com... Então, você lida, você vai no banheiro antes de, se você já sente o primeiro sinal, você faz xixi, não pega um carro e vai. Que foi o que a gente fez, a gente viajou de São Paulo até Riviera. Quando eu cheguei em Riviera, o apartamento não estava disponível, eu e a Amanda resolvemos ir pra praia. Eu escutei o barulho do mar, fiz xixi, né, gente? Foi assim, na mesma hora. E que legal você encarar isso com uma outra perspectiva. Não é mesmo? O ponto de vista que eu acho que é o principal também, né? Não, e eu fui muito amada, inclusive, nesse momento, né? Porque eu não sei como, assim, a Amanda só olhou pra mim e falou assim, já vou resolver. Ela falou pra mim, né? Ela falou, senta. Eu lembro que ela falou pra mim, senta. Num coqueiro, como se o coqueiro fosse... Aí eu fiquei sentada ali, né? Aí ela foi até o carro... Ela avisou o Neto o que tinha acontecido, pegou uma toalha de banho da mala. O Neto, não sei de onde, conseguiu a chave do apartamento pra gente subir. Ela voltou, me enrolou na toalha, porque ali também todo mundo de biquíni, uma toalha enrolada podia parecer comum, né? Coisa. Tirou minha calça, tirou meu tênis. Eu lembro que ela fazia assim com o tênis pra tirar o xixi. Pegou aquela roupa mijada, né? E falou, vem aqui. Entramos pela área de serviço, o Neto já tava esperando, já tinha um apartamento. E aí o Neto me colocou embaixo do chuveiro para eu tomar um banho, ligou o chuveiro para mim e falou, já volto. Foi, colocou na máquina de lavar. Quando eu saí do banho, não tinha mais xixi. A casa tava limpa, legal. O apartamento tava limpo, tava tudo certo. Então, assim, Deus me ama demais, gente. Ele me ama demais, ele cuida demais de mim. Porque mesmo nesses momentos assim, eu me senti amada. Eu não me senti abandonada. Eu me senti muito amada. E essa... Quando eu fui servir no acampamento, que o Neto aí foi fazer, um ano depois. Uma luta, que é essa para outro podcast, né? Esse é outro podcast, né? Mas eu tava muito feliz que ele tava indo fazer. E fui servir na cozinha. E o que acontece? Muito trabalho, essa história do xixi, não era um acesso fácil, o banheiro. Então, era uma preocupação minha. O banheiro era uma preocupação minha, né? E aí, quando eu acordava, o primeiro que acordava, dormi numa barraca com várias pessoas. Então, o primeiro que acordava, eu já sentia vontade de fazer xixi, né? Eu falei, daí eu levantava, porque eu falei, não vou ficar enrolando aqui, porque vai que eu chego, o banheiro tá ocupado, não tem banheiro, né? E num desses dias, eu cheguei e o banheiro tava ocupado. E eu tive que esperar. E assim, eu achei que eu fosse fazer xixi ali no meio. O banheiro era dentro da cozinha. Imagina, dentro de uma cozinha você fazer xixi, né? Lembro que nesse dia, assim, 6 horas da manhã, eu fui pra frente do Santíssimo e falei, Jesus, eu não sei o que o Senhor quer de mim aqui. Tô aqui lhe servindo, o Neto tá fazendo, eu tô tão feliz que o Neto tá aqui, e agora eu vou fazer xixi na calça aqui, no meio de todo mundo, ninguém sabia do meu diagnóstico, né? Falei, agora eu vou fazer xixi na calça aqui no meio da cozinha, olha que, pra que isso, né? Tive uma DR ali com Jesus, falei, tá certo isso, Jesus. Não tá, agora tá demais, eu não tô aguentando, né? E nesse dia, a pregação tinha sido sobre o senhorio de Jesus. E aquilo ficou guardado. Durante o dia, uma série de coisas acontecendo, eu partilhei com 2 pessoas da cozinha o meu diagnóstico, né? E daí, eu lembro que eu falei assim, mas tá tudo bem, porque eu tô ótima. Não tem cura, mas eu tô ótima. O Rafa olhou pra mim e falou assim, como assim não tem cura? Eu falei, não, esclerose múltipla. Fui dar uma explicação, né? Não tem cura. Ele falou assim, você não acredita que Nossa Senhora era virgem? Eu falei, claro que eu acredito. Então, como que você não acredita que não tem cura? Como assim? Eu falei, né? Daí eu falei assim, eu nunca pedi essa cura. Nunca pedi. Nessa noite, uma noite muito especial, mas que não era feita pra mim. Não era pra eu viver esse momento, né? Não era um momento pra mim, era pra outras pessoas. Mas Jesus passou no Santíssimo, e a hora que Jesus passou, eu corri atrás de Jesus e me ajoelhei e toquei no manto de Jesus, né? Que no caso o Padre Aldir que estava segurando Jesus, e veio a passagem de Marcos, em que a mulher com hemorragia toca o manto, não é? E pedi a minha cura. Pela primeira vez eu pedi a minha cura. E Jesus voltou para mim, ele estava passando, ele estava de costas para mim. Ele voltou, ficou em cima da minha cabeça, eu ajoelhada, e eu senti a cura.
Ainda assim, demorei muito para ter coragem para contar. Porque as pessoas às vezes encaram que a gente é doido, né? Mas ali foi o momento. Deus não é invasivo. Deus, ele não arromba. E ele cura na medida que você suporta a cura. Eu nunca tinha pedido a minha cura para Jesus. E ele, na verdade, já tinha me curado há muito tempo por eu estar tão bem, não é? Mas eu precisava ter a humildade de pedir para também reconhecer o poder dele, não é? Então, eu tive esse passo de reconhecer que Deus podia me curar, de me colocar humilde e pedir a cura. E depois Jesus me pediu mais um ato de coragem, que foi de contar isso aqui, publicamente, de escrever Fala isso pra gente um pouquinho do livro. num livro, porque quem me conhece, assim, as minhas clientes, as pessoas que convivem comigo, 99% não sabe do diagnóstico, né? Daí elas falam assim, você escreveu sobre o quê? Falei, então, eu escrevi sobre a jornada da esclerose múltipla. Mas quem que tem esclerose múltipla, né? Porque eu passei pelo tratamento, com tudo, trabalhando e convivendo com elas, sem contar. Sem reclamar, sem E murmurar. assim, eu não acho que foi necessário. Eu acho que isso aconteceu de eu tornar público porque Deus vai pedindo um passo a mais. Deus vai dizendo, eu quero mais, né? Eu quero mais. E hoje eu tenho buscado estar atento ao que Deus quer de mim. Porque se eu entendi que ele tem que ser, que ele é o Senhor da minha vida, eu também tenho que me comportar como e fazer a vontade dele, né? E esse livro foi muito lindo fazer o livro, mas eu fiquei muito insegura, porque o medo, né? Aquele meu medo do novo, o medo de expor a minha vida. Eu sou falante, eu não tenho dificuldade, mas eu não sou uma pessoa assim que fica abrindo a vida para todo mundo. Eu não tenho muitos amigos assim, eu tenho poucos e bons amigos. Não sou aquela pessoa que chega e já vai abrindo tudo. Não. Eu falo de amenidades. Mas os meus tesouros, assim, eles são bem reservados. Então, para mim, dar um testemunho da cura, seja num retiro, seja aqui no podcast ou no livro, exigiu muita coragem. Não é um passo natural para mim. É o meu ato de fé. E quando veio o convite, primeiro eu aceitei. Na hora, me senti lisonjeada. Daí a Camila falou, então você pensa uns dias, a editora vai entrar em contato. Quando a editora entrou em contato, eu falei, acho que não, gente. Eu vou. Daí eu falei assim, eu não preciso contar a minha história. Isso não vai mudar a minha... Contar não vai mudar o que aconteceu e tal, né? Então eu falei assim, eu acho que nem tem muita coisa para contar. Pensei, né? Daí eu falei, será que é vaidade minha? O que é que fez eu me sentir empolgada? Falei, não sei. Aí a editora pressionando para ligar. Eu falei para Camila, Camila, olha, eu não vou mais participar. Não, porque eu tô indo viajar agora com a minha mãe. A gente fez os Santuários Marianos em junho, né? Tô indo viajar com a minha mãe e eu não tô preparada, não sei se eu quero abrir isso, né? E a Camila foi muito sábia. Ela falou assim, ai, Cris, vai em paz. Eu falei assim, não, mas a editora quer uma resposta. Assim, eles estão no trabalho deles, né, Cris? Vai em paz. Vai, pede para Nossa Senhora esse discernimento e na volta a gente conversa. E eu pedi. Eu tenho o caderninho que eu escrevi todos os pedidos, coloquei embaixo do andor de Nossa Senhora de Fátima. Depois em Lourdes eu coloquei de novo, porque eu ainda não tinha o discernimento completo, né? E no último dia da viagem, que a missa foi lá na Capela Milagrosa, em Paris, eu vi Nossa Senhora se acender para mim como resposta. Nossa Senhora das Graças ficou toda iluminada. Que eu tinha certeza que tinham acendido as luzes das correntes que ela tem aqui, né? Nós já tínhamos ido 3 anos atrás. Eu já conhecia aquela igreja, né?
naquele dia, a gente assistiu missa. Eu pude ser mestre, ser ministro de Eucaristia lá. Então, assim, o milagre, ele vem, né? Sim. Ele vem, assim, abundante. Né? Ele vem, quando você se abre, Deus vai derramando, né? Nossa Senhora derrama as graças, assim. E aí, Nossa Senhora das Graças era a Nossa Senhora de devoção do meu pai. A Nossa Senhora que eu tenho na minha casa hoje era do meu pai. E que eu tenho, né? E foi através dela que veio a resposta. Aí eu sei que terminou a missa, eu vi quando a irmã foi fechar o sacrário, eu peguei o celular, que eu tava sem celular, né? Tava servindo. Tirei uma foto, falei, vou tirar a foto enquanto ela tá iluminada. Porque ela é muito mais bonita, iluminada, brilhava assim, né? Guardei o celular. Aí fomos pegar um táxi, fomos lanchar. Minha mãe foi com o grupo pro hotel e eu fiquei, ali era 5 e pouco da tarde, fiquei com 2 outras do grupo, né? E falei para as meninas, ai, como Nossa Senhora fica linda, né, durante a missa. Como assim? Diz a Ângela, né? Eu falei, ela fica toda iluminada, né? Eles acendem as luzes só na hora da missa, porque depois apaga. Ela falou, eu não percebi. Aí a outra falou assim, eu também não. Eu falei, como assim, meninas? Eu fotografei. Eu falei, fotografei, deixa eu mostrar. Eu tirei a foto antes e eu tirei a foto dela iluminada. Eu vou mostrar pra vocês. Aí eu olhei as fotos. Elas estavam iguais, né? Não tava. É só a coroa que é iluminada, né? Mas pra mim, ela se iluminou. Tava toda iluminada. Eu recebi as graças e eu falei assim, e essas graças a gente tem que proclamar, sabe? Porque ela não é para mim. Eu sou muito amada e eu sou especial pra Deus mesmo, não tenho dúvida. Mas cada um de nós é. Esse não é um privilégio meu. Mas a gente precisa tomar posse desse amor. Tomar posse dessa graça e deixar que Deus haja. Para mim foi através da cura física. Mas de verdade, as curas emocionais, elas são muito maiores do que a física. Porque se eu tivesse incapacitada, mas eu tivesse emocionalmente bem, talvez eu tivesse, inclusive, mais feliz. Não sei, não é? Não sei. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho. E o meu foi para aprender durante a esclerose múltipla, né? Para mim é um caminho de aprendizado. Que vou aprender eu quero aprender para o resto da vida, porque eu acho que a gente tem que viver sempre querendo mais. É mais tudo. É sonhando mais, é querendo ser uma pessoa melhor, é querendo amar mais, né? Mais amanhã do que hoje. Senão não faz sentido, né? Eu falo assim, senão eu morri, né? Cara, incrível. Ai. A gente vai dar um recado. E aí a gente vai aqui na roda vamos. A gente solta alguma. Recado, gente. Demais, né? Coração quentinho, abraçado, assim, de verdade. Muito legal te ouvir, muito bom. Muito bom, dá uma paz, assim, muito grande. Gente, se você está sentindo essa paz, deixa aí seu comentário. Fala o que você está sentindo nesse momento. Deixa seu like também, é muito importante. Compartilhar essa mensagem aqui no YouTube, espalhar a mensagem do Novocast é muito importante pra gente. A gente agradecer cada um de vocês que segue a gente nas redes sociais. Sem vocês isso aqui não prospera, não tem como a gente continuar trazendo histórias se vocês não estiverem aí do outro lado apoiando a gente. Então muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? A gente tá também nas redes sociais. Já somos mais, sei lá, né? Nem sei mais o número, né? Enfim, crescendo, tá bom? Obrigado por fazer parte dessa família. Tem novidade chegando aí, comunidade, estamos preparando algumas coisas, eu e Samuel. Então fica ligado aí pra não perder nada, tá bom? Vamos lá pros recados? Peraí. Aí, ó, Sabrina. Peraí, tava esquecendo de pagar meu boleto da Demicon. Não vai esquecer, porque é o seguinte, dá pra fazer um monte de coisa, né? Claro que dá. Claro que dá. Dá pra pagar casa, dá pra pagar carro, dá pra fazer o quê? Imóveis. Ixi, Marina, claro que dá, né? E se qualquer dúvida, vai subir um QR Code aqui pra você. Entre em contato com o Nats, com a Juliana. E se for amigo do Novocast? Aí vai ter um brinde lá com o pessoal da Demicon. Então fica ligado aí. Eu já paguei meu boleto, você tem que ver o seu. E qualquer dúvida, fala com o Nats e com a Ju. A gente tem que mandar um beijo também pro pessoal da Qualisalva. Né? Que levam um pronto-socorro para dentro da sua casa. A gente usa o serviço deles, é muito bom para as crianças, para a gente também. Qualquer hora do dia, é só ligar que eles estão perto de você para te ajudar. De dia e da noite, o nosso diretor está complementando aqui também. E por falar em Ademicon, em Novocast, tem lembrança aqui para nossa convidada. Lá, então. Tem lembrança, né?
Quem vem aqui é muito bem tratado. Primeiro, deixa eu ver. Aqui vai ser uma caneca do Novocast. Amado e querido também pelo Ai, Novocast. que delícia. Dá uma olhada na Obrigada. frase. Seu legado se constrói com a sua história. Obrigado por inspirar tantas mentes e corações aqui. Vocês é que são inspiradores. Olha, E obrigada, aqui tem uma gente. lembrança também da Demicon pra você. É um copo. Olha aí, legal. legal. Copo térmico. Pra você tomar o teu Nossa. cafezinho, o teu Ótimo. chazinho. Um beijo. Obrigada. Marca a Demicon lá depois, tá bom? Pode deixar. É isso, diretor. Podemos ir por... Vou ter que ser uma roda mais curtinha, né? Só não posso chorar que eu tô gripada aí. Entendeu? Aí ela já fez chorar. Chupação de nariz aqui meu que eu vou Deus. te falar, viu? Bom, a roda, Cris, são perguntas bem mais rapidinhas e como a gente já avançou nossa roda de tereré, a gente vai tentar aqui dar uma acelerada, tá, diretor? Quem é a Cristiane Marques numa palavra ou numa frase? Quem é você? Eu sou feliz. Filha amada por Deus e por Nossa Senhora. Alguma coisa te tira do sério? A injustiça. A injustiça. A injustiça. Tô cheia de verdades. Como Deus ainda tem que me lapidar, né? Ai, meu Deus. Cris, da tua jornada até aqui, qual que foi o maior desafio que você já enfrentou? Foi a esclerose múltipla, sim. Eu acho que esse foi o meu maior desafio. O que é sucesso pra você? O sucesso é ter paz e amar o que você faz. Isso é sucesso. Porque tudo bem, tudo correndo bem, não existe, né? A felicidade, ela é de momentos, né? Feita de momentos. E você fazer o que você gosta, com amor e com paz, já deu certo. Ô Cris, pra quem não entendeu muito nada do que você falou, porque não é católico, porque tá afastado da igreja, que recado que você pode dar pra essa pessoa? Tem algum movimento? Por onde que ela pode começar? Que a gente falou de várias coisas aqui da igreja, né? Eu acho que tem muitos caminhos que você pode buscar. E o primeiro é a Eucaristia. Eu acho que nada supera a Eucaristia. Nada supera receber Jesus. Não tem milagre maior. E a Eucaristia, ela é o remédio da alma e ela é que realmente cura. Então, por isso, eu busco mais do que uma vez por semana. Eu sinto saudade de Jesus. Eu sinto saudade de Jesus. E é um processo, né? Você reconhecer o milagre da Eucaristia. Então, uma vez que você reconhece a Eucaristia, aí você pode se identificar com ECC, se identificar com acampamento. Tem outros que eu nunca participei, mas tem muitos retiros assim que são com certeza maravilhosos. Cada um tem um caminho. E na verdade não precisa ser um, você pode participar de todos. De todos. Com cada um você aprende algo diferente. Legal. Se você tivesse um superpoder, pudesse ter um superpoder, que superpoder você teria? Eu gostaria, assim, que as pessoas não sofressem, de tirar o sofrimento. Hoje eu vejo que o ser humano está tão doente, ele está tão sofrido, ele está tão magoado, e com isso ele fica tão fragilizado. Eu vejo nos nossos jovens, como os nossos jovens têm dor, como eles sentem dor, e é uma dor real. A dor, ela fica física. A dor, ela nasce na emoção, mas ela se torna física, é uma dor física. E aí gera doença, né? Acabamos de falar sobre isso. Então, se eu tivesse esse superpoder, eu como mãe gostaria de proteger, que eles não sentissem essa dor e que assim não adoecessem, né? Mas mais do que isso, que diante da dor, eles tenham capacidade de enfrentar, não é? Eu vejo hoje mais fragilidade na humanidade, mais dificuldade de lidar com os nãos, de encarar os desafios. Se você pudesse tomar um café com alguém, vivo ou morto, quem seria essa pessoa? Com meu pai. O que você ia falar pra ele? Eu ia falar pra ele que deu tudo certo. Que eu sou feliz. Porque ele não viu. Ele não viu isso tudo. Eu ia falar que eu hoje tenho meu José, que
Hoje eu tenho um homem que me ama, uma filha que me ama. Sou feliz. Tenho a minha mãe junto comigo, que escolheu não se casar, né? Escolheu cuidar da gente. E hoje eu tenho o privilégio de ter a minha mãe trabalhando todos os dias comigo, com quase 80 anos. Isso é para poucos, por isso que eu falo que eu sou muito amada. Porque eu tenho uma família, eu tenho minha mãe junto comigo. Gente, isso não tem 1 em 1 milhão que vive isso, não é? Então, eu queria dizer para ele que deu tudo certo, que eu tô bem, né? Que ele não tá aqui com a gente, que a gente sente saudade, mas que a gente continua junto. Eu Bem. não dá, cara. Não dá. Agora até eu. Não vai dar, diretor. Tem algum sonho que você não realizou, que você gostaria de realizar, que você pode contar pra gente? Eu acho assim, que eu tenho muitos sonhos. E eu quero ter muitos sonhos, né? Eles não são mais importantes do que eu conquistei, mas eu acho importante ter. E eu tenho um sonho, assim, de ter meus netos. Eu quero ser vó. Eu acho que hoje... Também. Hoje esse, eu posso dizer assim, que é o meu... Eu quero que a minha mãe seja bisavó. Não tenho pressa, tá, Mandinha? Não tenho pressa. Nós estamos falando que é um sonho, né? Eu não tenho pressa, no tempo de Deus, né? Mas eu tenho o sonho de ser vó. Mas eu quero viajar mais, conhecer mais. Eu tenho sede de conhecer, de viver, de me permitir. E eu quero ser mais leve, né? Não é fácil para mim essa leveza, sabe? Eu queria me preocupar menos, ter menos medo, né? Hoje eu posso me dizer que eu sou corajosa. Eu sou corajosa, sim, porque eu luto para ser. Então, hoje eu sou corajosa. Mas eu quero que eu continue com essa coragem, que a vida não me deixe paralisada, né? O medo paralisa e eu não quero isso para mim, né? Então, que eu possa viver ainda pequenos momentos de pura felicidade na minha vida. Amém. Cis, partindo agora já para o final, a gente começa a agradecer, né, por você ter vindo, por você ter sido tão vulnerável, né, e se permitido, enfim, trazer as suas verdades, os seus tesouros, né, e aí, e você conheceu o Novocast, o propósito do podcast, que é levar mesmo, né, uma mensagem de amor, de esperança para quem nos assiste, nos ouve, tanto na parte de gestão, que a gente falou um pouquinho, quanto na parte também pessoal. E aí você tem alguém que você olha aqui o nosso projeto e fala, puxa, aquela pessoa tinha que estar aqui com vocês também para contar a história dela? Tem alguém que você quer indicar para estar com a gente aqui num próximo episódio? Nossa, eu acho que tem tantas pessoas que têm tanto a dizer, né? Mais do que eu, inclusive. Mas assim, uma pessoa que de repente vem na minha cabeça, que hoje é o meu diretor espiritual, é o Padre Neif, que eu aprendo muito como ele tem essa conexão com o Espírito Santo, como ele se permite ser usado, né? Então eu acho que o Padre Neif teria. Mas eu também quero falar da doutora Camila. Eu não sei se ela já veio aqui. Ela foi uma das primeiras, mas faz muito tempo. Então tá, quando ela veio aqui de novo, isso, né? Isso, quando ela veio aqui, ela basicamente falou, a gente focou nas 5 linguagens do amor. Então a Camila pode voltar. Inclusive, mandar um beijo pra Camila, o projeto tá lindo, né? Tem tanta coisa pra contar. Tem. Tá anotado aqui, Camila. Tá vendo, Camila? Tá na hora de voltar, a Camila precisa voltar. Eu não sabia se ela tinha vindo. Então, a nossa última pergunta derradeira, se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer pro mundo inteiro. 10 bilhões de pessoas no mundo, todo mundo vai ter acesso à sua mensagem. Quem tá nascendo hoje, mesmo que não entenda, vai ter uma hora que vai ter acesso à sua mensagem, Cris. Que mensagem você deixaria pro mundo olhando para essa câmera aqui? Eu acho que foi umas palavras que eu falei agora há pouco. Convida Jesus e Nossa Senhora para morar na sua casa. Faz da sua casa um santuário de amor. Aí não tem para ninguém. Como diz o Neto, né? Amor de Jesus e colo de Maria cai para dentro.
Muito bom. Ó, passou uma última, posso? Vai, claro. Eu queria perguntar pra ela se a gente não pode contar os segredos do acampamento, dos retiros e tal, mas tem vários momentos lá em que ela teve uma experiência muito legal de estar mais próximo de Nossa Senhora. Como que é pra você? O que você sente? O que tem mudado, assim, quando você, de certa forma, tá ali fazendo o papel dela, representando Nossa Senhora? O que você pode contar pra gente? Foi um momento muito especial da minha vida e assim, para mim, o Espírito Santo, eu sinto o Espírito Santo através de Nossa Senhora. O Espírito Santo, para cada pessoa ele se mostra de um jeito. Cada um sente o Espírito Santo de uma maneira diferente. E para mim ele vem com a suavidade de Nossa Senhora. Ela sabe que eu sou medrosa, né? Ela sabe que se chegasse um estrondo eu vou recuar. Então o Neto é um tsunami. Eu não. Eu sou uma brisa suave, né? Então Nossa Senhora tem esse cuidado comigo. E quando eu fui convidada para representar Nossa Senhora, eu me senti muito honrada, mas veio no meu coração que eu precisava entrar em profunda oração, em jejum, e a minha oração foi que eu desapareça para que ela apareça. A gente não pode deixar que as nossas vaidades tomem conta. E nesse momento era muito importante que fosse feita a vontade de Deus através de Nossa Senhora ali, né? Então que eu me permitisse ser usada. Então eu me preparei para esse momento e assim, eu me deixei ser levada. E eu vivi aquilo com muita intensidade e foi emocionante, mas foi essa paz que eu peço, sabe? Eu senti essa paz. E não era eu, era realmente Maria, Nossa Senhora, assim, e eu me deixei ser conduzida. Foi lindo demais. Foi lindo demais, foi lindo demais. E assim, e eu vi a emoção do Neto, o Neto chorava e eu não chorava. Mas não é porque eu não estava emocionada, é porque ali eu pedi isso, né? A gente tem que ter cuidado com o que pede, hein? Eu não pedi que eu sumisse, né? Não era o momento de eu estar ali, de repente emocionada. Não era isso. Eu pedi para que fosse feita a vontade dele. E a vontade dele é que eu sumisse. Então, eu sumi. Eu realmente, essa sensação. Mas essa sensação de paz que veio depois, e aquela sensação de que é real, sabe? Eu vi o manto de Nossa Senhora cobrindo. Eu vi concretamente. Não foi um sonho, não foi uma visão. Então, assim, Deus é caprichoso demais comigo, que ainda me permitiu ver, não é? Então é milagre em cima de milagre, gente. É bênção em cima de bênção, né? E Nossa Senhora, ela é nessa suavidade, sabe? Nossa Senhora tá sempre ali, pronto, igual a gente como mãe. Sabe que vai cair, que vai furar o dedo, que vai quebrar, né? Ela fala, não vai, mas a gente vai. Mas daí ela vai lá, acolhe, pega no colo, cuida. E é essa Nossa Senhora que apareceu, né? E foi a Nossa Senhora das Graças. Foi, eu achava que seria... eu planejei na minha cabeça que seria Nossa Senhora Aparecida. Que era o dia dela, né? E aí foi falando que não era Nossa Senhora Aparecida, era Nossa Senhora das Graças que estava lá. E foi Nossa Senhora das Graças que apareceu. Teve um momento que eu pensei, agora eu vou colocar a mão aqui. E aí a minha mão não ficou aqui, foi uma só e a outra não veio. Eu falei, tá bom, já entendi que é assim, né? É Nossa Senhora das Graças que tá aqui. E é tudo uma Nossa Senhora só, né? Que não pense assim que são várias Nossas Senhoras, é uma só. Mas cada uma delas tem uma característica que precisa ser mostrada naquele momento. E naquele dia, era Nossa Senhora das Graças, que estava lá derramando graças naquele sítio. Era assim, ó, era aquele manto cobrindo e derramando graça. E deixando Jesus curar o coração, sabe? De tantos jovens que, assim, desse sofrimento todo, dessa dor... que eu falo jovens porque a gente se identifica, mas esse sofrimento é humano, né? Ele não é só dos jovens, né? Da humanidade. É da humanidade, exatamente.
Acabou. Tô igual o Jô, né? Caraca, Cris, assim, muito bom te ouvir. Você falou a palavra paz aqui muitas vezes. Te ouvir assim, aqui, trouxe uma paz, assim, pra mim. Ai, que bom. Muito importante. Às vezes eu anoto palavras aqui. Você vai falando, eu anoto palavras. Acho que esperança eu anotei em todas as folhas. Eu acho que você é uma mensagem de esperança mesmo. De fortaleza, sabe? É muito legal, muito bom te ouvir, assim. Eu não me acho tão forte assim, desejo, não. né? Mas assim, eu desejo... Sabe quando você deseja que todo mundo... Cara, todo mundo tinha que ter a chance de ouvir ela um pouquinho, sabe? Que não fosse no Novocast, mas um café, assim. Todo mundo merecia ter um cafezinho com você. É muito legal, uma coisa que ficou pra mim bastante. Teve uma hora que você falou assim, não éramos só nós 3 depois, nós éramos em 4, né? Eu tenho uma igreja do lado da minha casa. E aí eu falo assim, às vezes domingo, eu falo, putz, a missa é no domingo tem jogo. E aí é um jogo que a gente nem precisava estar lá. Tipo assim, a gente inventa o jogo pra o Samuel jogar, sabe? E aí eu falo, putz, você podia estar aqui, né? Na missa. Igreja do lado da minha casa. Tipo, precisa ser nós 3, precisa ser na força do meu braço. Entendeu? Acho que se pode ser 4, vamos lá então. Leva Jesus junto, que fica mais Foi uma fácil. das frases que eu circulei, inclusive, foi muito importante pra mim esse papo. Sempre que eu tô aqui, é muito importante estar aqui no Novocast. E o Novocast traz sempre pessoas abençoadas. Eu acho que eu sou muito amado também por Deus, porque é tanta gente assim que eu nunca imaginei conhecer. E eu só conheço porque eu tô aqui. Acho que Sabrina também, Sabrina e o Sam, são um casal que eu adoro, assim. Adoro. E muitas das pessoas que passaram por aqui, eu só conheço por conta deles. De verdade, assim. Deus vai colocando anjos na vida da gente. E por mais teimoso que eu seja, assim... porque eu acho que eu sou muito teimoso. Muito teimoso. Ele vai me apresentando. Ele fala, tipo, eu não vou desistir de você. Sabe? Porque... assim, eles são um presente na minha vida, de verdade. Muita gente que eu conheço é por conta de vocês dois. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Cara, eu quero não chorar, mas eu não consigo. Não consigo. Eu tenho colocado muito o Novocast, assim, nas mãos de Deus também. Acaba que ele vai indicando as pessoas que sempre vêm aqui. E aí eu queria agradecer a Cris. E o que fica pra mim, né? Agora no final do podcast, é uma mensagem para você que tá assistindo, acompanhando a gente, no seguinte sentido. Muitas vezes a gente se pergunta por que comigo, né? Por que isso aconteceu comigo? E a gente não viu, de repente, a Cris tocar muito nesse assunto. O tempo todo ela falava, né? Que ela se sente amada, E mesmo ela se sentindo amada, ela teve essa provação dessa doença, né? Então eu queria que você analisasse você aí que tá passando por alguma coisa e que tá de mal com Deus. E que tá de mal com Nossa Senhora, enfim, não aceitando alguma coisa que tá acontecendo, que você possa, com o depoimento da Cris, né, com o podcast, tentar entender aonde tá esse amor de Deus por você, né, e que, como ela falou, um diagnóstico não te define, e o diagnóstico não diz se Deus chama mais ou Deus chama menos. Então, que acho que a mensagem que fica para mim é que, independente dessa luta, né, que ela tá aí há mais de uma década, né, ela sorri, e ela se sente cada vez mais amada por Deus, mais amada por Nossa Senhora, independente de um diagnóstico que ela tenha tido e a fé dela, né, nesse processo de cura. Então, que você assiste de novo, curte, compartilha, porque eu acho que essa mensagem Deus queria que a gente contasse, né, e que ela possa chegar aí nos confins aí do mundo, para quem tá precisando sentir a tua energia, a maneira como você enxerga o mundo, a maneira como você enxerga a sua doença, né? Que isso possa ser acalento, paz para pessoas aí que estão, enfim, desesperadas, sofrendo com alguma doença ou com algum diagnóstico também. Eu amo sua vida, amo sua família, tá? Jesus, o podcast está de portas abertas, que a gente possa aí, sempre que você quiser, volte. Eu tenho certeza que todo mundo sai tocado do episódio de hoje, tá bom? Se quiser dar o último recado. Me sinto muito honrada e que eu possa continuar tendo essa coragem, né? De falar quanto Deus é maravilhoso, porque é Ele tudo, né? E sempre ser muito grata, que eu continue sendo grata, né?
cada vez mais grata. E pra quem quiser conhecer a Ivanisa, eu já fui É lá, verdade. na Euclides. Fala, quem quiser encontrar o Instagram, o endereço. Ivaniza.multimarcas. Fica lá na Euclides, né, Cris? Não, é na Antônio Maria Coelho. Desculpa. Antônio É na Maria Antônio Coelho. Maria Coelho, Desculpa. logo depois da Paraíba. Isso. E o livro? Como que as pessoas encontram? O livro no meu Instagram, tem o link, mas lá na Qual que é loja o seu também Instagram? é Marques_Cristiane. Mas Show. também nós temos, lá na loja eu tenho disponível o livro para venda. Legal, então já visita a loja, já Visita a compra o loja livro, e já compra o livro. já tira uma foto. Já toma. Exatamente, já toma olha um aí. Ó, cafezinho. Lá combo tem o completo, chá da gente. Ivaniza, tem bolo. Tem chimarrão. Tem chimarrão, gente. Pronto, é um combo Pronto, completo. é um combo. Olha aí. Ó. Então é isso, né, gente? Curte, Obrigada, compartilha, gente. deixa seu comentário. Esse foi o NovoCast. Tamo junto. Valeu. Muito bom.